MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Chapecoense. Olá, boa noite, 9h08 em Campinas, estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Chapecoense, jogo válido pela 25ª rodada da Série B. A Ponte, que antes era 100% no Moisés Lucarelli com o Nelsinho Batista, vem de 2 resultados ruins e agora tenta se recuperar jogando em casa. Já a Chapecoense, na vice-lanterna da competição, não vence há 10 rodadas nessa Série B. Obrigado a você que nos acompanha no 99.1 do seu rádio, também no YouTube, youtube.com/CBN Campinas e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estou aqui no Central da Bola, trazendo informações do futebol e do esporte ao redor do mundo. Com Marcelo Abreu na mesa de som aqui nos estúdios do São Gabriel e Naldo Araújo trazendo esse somzão direto do Moisés Lucarelli. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Chapecoense. E já vamos direto para o Moisés Lucarelli. Lá está o repórter Antônio Lupi, que traz as primeiras informações da Macaca para essa partida. Muito boa noite, Lupi. Tudo bem, Chaib? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Macaca tenta colocar fim a uma sequência de 5 jogos, principalmente jogando em casa. Nas 2 últimas partidas no Moisés Lucarelli, empate contra o Goiás e derrota para o Operário. Elvis está suspenso, fica fora do jogo. Gé, o artilheiro da Ponte, também está vetado pelo departamento médico. Renato está confirmado no ataque e Dodô vai ser o responsável por armar a Ponte Preta no duelo contra a Chape. Daí então mudanças na Ponte nesta noite, a Ponte Preta tentando voltar a vencer no majestoso no Moisés Lucarelli. E o adversário da Ponte, a Chape, que não está bem no campeonato, né, Lupi? Luta para sair da lanterna, na verdade, da vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vence há 10 partidas. O técnico Gilmar Dalpozo hoje não conta com o Foguinho, jogador experiente, mas que está suspenso pelo 3º amarelo. Destaque para Mário Sérgio, que é o artilheiro da Chape, com 5 gols na Série B. Valeu, Antônio Lupe. Essas então as informações de Ponte Preta e Chapecoense. Acionando agora a cabine no Moisés Lucarelli. Lá está o meu amigo, o comentarista Carlão de Freitas. Muito boa noite, Carlão. Mesmo com tantos desfalques, com o Elvis, com o Gé de fora, hoje é inegociável uma vitória aí no Moisés Lucarelli, não é isso, Carlão? Muito boa noite. Boa noite, Fábio Chaib. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. Como você disse, não tem conversa, não tem talvez. A Ponte precisa vencer o jogo e já encaminhar a permanência dela na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrenta uma Chapecoense que também necessita do resultado. Há 10 jogos sem vencer. Mas não se engane o torcedor, achando, é favas contadas. De jeito nenhum, parada dificílima e a Ponte vai ter que se impor se quiser conquistar os 3 pontos e acabar com esse incômodo jejum de 5 jogos sem saber o que é triunfar, Fábio Chaib. Valeu, Carlão de Freitas que está ao lado de Carlos Cabela,
que vai trazer as emoções da partida aqui pra gente. Muito boa noite, Cabela. 9h30 da noite, numa segunda-feira. Esse horário é diferente, hein, Cabela? Olha, Fábio Chave, boa noite pra você, a todos os amigos que nos acompanham na FM 99,1, também no YouTube. Eu vou dizer uma coisa pra você, é o melhor horário do futebol. Não pra mim, mas pra muita gente é. Mas olha, vamos pensar o seguinte, a noite tá agradável, ainda estamos no inverno, não começou a primavera, mas tá com uma cara de verão, 24 graus essa noite, Fabião. É isso aí, Carlos Cabela já se preparando então para trazer todas as emoções para narrar essa partida entre Ponte Preta e Chapecoense. 9h13, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, Antônio Lupe vai trazer a ficha técnica completa do jogo e o Carlão de Freitas vai dar seu pitaco ainda mais sobre essa partida entre Ponte Preta e Chapecoense. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Durante 1 ano e meio, eu só tive tempo para cuidar da pandemia. Depois, coloquei de pé o Mário Gatinho, 4 centros de saúde, a telemedicina e o Hospital da Mulher. Agora, eu tô tocando o CEM, o Centro de Especialidades ali na Barão de Jaguara. A prefeitura já comprou o prédio e as obras começam esse ano. No CEM, você vai fazer exames, consultas e cirurgias eletivas. A saúde sempre pede mais investimento. E eu peço a sua confiança para entregar mais essa obra. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam o programa Tempo de Paz. Alô, galera. Meu nome é Cláudio Risse. Sou candidato a vereador. Meu número é 12777 com Rafa 23. Cláudio Risse, o voluntário do povo. Se você está cansado de Campinas apresentar sempre os mesmos problemas, você é como eu. Vamos juntos renovar Campinas. Vote Léo Martins, 12645 com Rafa Prefeito 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu me tornei prefeito no pior momento da pandemia. A Covid me obrigou a mudar os planos da cidade. Por mais de 1 ano, meu foco foi salvar vidas e a economia. Quando tudo passou, eu comecei a colocar de pé os compromissos que eu assumi. Mário Gatinho, Hospital da Mulher, 4 CEPROCAMPs, 16 espaços do amanhã, BRT, recordes de emprego. Tem muita coisa acontecendo. Eu peço a sua confiança para seguir com as mudanças por mais 4 anos. Dessa vez, sem pandemia para atrapalhar a gente. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos,
Quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Vote nos candidatos do PSB. Vote 40. Sou a Dala Castro, 40707. Faço um trabalho há mais de 2 anos na organização solidária Salve a Luz. Campinas pede. Dala Castro, 40707. Sou Anderson Janete, 40000. Você me conhece do Procon. Peço seu voto para defender a educação, os esportes e uma Campinas sustentável com mobilidade urbana. Vote 40000. Ponte Preta, Chapecoense. Enquanto a bola não rola. E a bola rola daqui a pouco às 9h30 da noite para Ponte Preta e Chapecoense, 25ª rodada da Série B. Pedindo sua participação aqui, faça essa jornada com a gente, mande sua mensagem pelo 19991869070 ou participe com a gente também pelo YouTube, no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Vamos aqui rapidinho na 25ª rodada, porque esse jogo da Ponte Preta e Chapecoense não é o único dessa noite de segunda-feira. Tem bola rolando também lá em Santa Cruz e Ribeirão Preto. Botafogo e Goiás vão empatando 0-0, 15 minutos do segundo tempo. Vamos passar a 25ª rodada aqui, um panorama rápido da 25ª rodada. Na quarta-feira, o Vila Nova fez 1-0 no CRB. O Paysandu perdeu para o Amazonas por 1-0, esse jogo na Curuzu. No sábado, o Ituano fez 3-2 no Mirassol e o Santos bateu o Brusque 1-0 lá em Santa Catarina. No sábado também, o Sport fez 2-0 no Avaí. Ontem tivemos Ceará 2, Operário 1. O América bateu o Guarani por 3-0 e o empate do líder da competição. Curitiba empatou por 2-2 com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, então, nesse momento é o líder da competição, tem 44 pontos. O Santos, segundo colocado, 43. Mirassol, terceiro, 42. E o Vila Nova, quarto colocado, 42 pontos. A Ponte Preta, neste momento, é a 13ª, tem 29 pontos ganhos. E na parte de baixo da tabela, o Ituano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 25 pontos, mesmo número de pontos do CRB, que já integra a zona de degola. O Brusque é o outro, o 18º colocado, tem 23 pontos. A Chapecoense, adversária da Ponte, tem 22. E o Guarani segue na lanterna da competição, 21 pontos ganhos. Mais um rápido break, daqui a pouco a gente volta em definitivo, então, com a escalação e com o comentário de Carlão de Freitas, antes de passar por Carlos Cabela, lá no Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. E o Dário, hein? Que inventou de fazer a Câmara Municipal no antigo Palácio da Justiça. O que falta é colocar a saúde do povo campineiro como prioridade. E você, o que prefere? 150 médicos ou 33 vereadores? 50 consultórios ou 33 gabinetes políticos? Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Campinas não quer o que o Dário quer. Campinas quer o poupa-tempo da saúde do Rafa Zimbaldi. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Para derrotar o Dário e manter o mandato combativo e feminista, vote Mariana Conte 50-100. Quero seguir sendo um vereador de todas as lutas. Tenho experiência e compromisso. Vote Paulo Búfalo 50.000. Se metade de Campinas é de mulheres, metade da Câmara precisa ser feminina. Por mulheres no poder, vote Marcela Moreira 50001. Vamos eleger quem representa de verdade a população, quem sempre está nas lutas. Vote 50, vote pessoal. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais.
Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Tudo que eu conquistei na vida, eu devo a Campinas. A medicina, meus pacientes, filhos, amigos. Eu amo essa cidade. É por isso que quando vejo um problema, eu penso na solução. Dário, as mães precisavam de vagas na creche. Fizemos o Espaço do Amanhã, com 5.000 vagas e tempo integral. Então pensa comigo, quem tá mais preparado para os próximos 4 anos? Quem só reclama de Campinas? Ou quem ama Campinas? Comparou, votou. Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem... Vote nos candidatos do Podemos. Vote 20. Maria Neves, número 2177, ativista da causa autista, lutando pela inclusão e acessibilidade. Sou Aparecido, 2456. É hora de uma nova atitude. Abrace o novo. Sou Paulo Galtério, 20230. Campinas precisa de juventude e renovação. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Chapecoense. Enquanto a bola não rola. 9h23, abraçando aqui o Eliazar Dias Bueno, também o Fábio Almeida, estão confiantes numa vitória da Ponte Preta nesta noite. A Ponte Preta tentando reencontrar o caminho das vitórias do Moisés Lucarelli. E é pra lá que a gente volta com as escalações da partida, com os dois times com a ficha técnica completa do jogo, na voz de Antônio Lupi. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Estandarte respaldado, presidente é sua cor. Pronto e escalado. A Ponte Preta, pelo técnico Nelsinho Batista, entra em campo com camisa de número 1, Pedro Rocha. Na direita, hoje, capitão da equipe, 2, Igor Inocêncio. Na zaga, 4, Matheus Silva, meia dúzia, Sérgio Rafael. E na esquerda, com a 33, Gabriel Risso. No meio-campo, 80, Hudson, 15, Castro e 7, Dodô. No ataque, 11, Iago Dias, 35, Gabriel Novaes e 19, Renato. Confirmando a escalação titular da Macaca: Pedro Rocha, Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Risso. Hudson, Castro, Dodô, Iago Dias, Gabriel Novaes e Renato. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 12 William, 3 Edson, 5 Heitor Roca, 8 Emerson Santos, 13 Joilson, 14 Luiz Felipe, 21 Ramon, 25 Cauã, 70 Guilherme Portuga, 77 Matheus Regis e 98 Vinícius. Chapecoense. Orgulhoso verde que se expande. A Chape também está pronta e é definida pelo técnico Gilmar Dalpozo, com camisa de número 12. No gol, Léo Vieira. Na direita, com a 98, Mailton. Na zaga, 33, Bruno Leonardo. 4, João Paulo. Meia dúzia, Mancha. No meio-campo, 31, Tarek. 5, Auremir. E 30, Thomas. No ataque, 99, Rafael Carvalheira. 89, Mário Sérgio. E 7, Marcinho. Repetindo a escalação da Chape: Léo Vieira, Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo, Mancha, Tarek, Auremir e Thomas, Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho. No banco, à disposição de Gilmar Dalpozo, 26, Matheus Cavicchioli, 3, Thomas, 79, Marcelinho, 37, Walter Clar, 22, Bruno Vinícius, 59, Lucas Bochecha, 10, Giovanni Augusto, 77, Neilton, 11, Marcelo Júnior, ele que é filho do senhor Marcelo, 91, Genison e 9, Perrotti. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. O assistente 1 é Jean Márcio dos Santos, também do Rio Grande do Norte. O Lorival Cândido das Flores é o assistente de número 2. No VAR, no árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais.
Valeu, Antônio Lupe, 9 horas 27 minutos, outra vez acionando o Carlão de Freitas. Carlão, chegou a hora da verdade para a Ponte. A Ponte tem que vencer essa partida para parar de fletar com essa parte de baixo da tabela, né, Carlão? Verdade. O comentário do jogo. É verdade, Fábio Chaib, tô com você. Eu acho que a permanência da Ponte ou uma situação mais confortável dentro da Série B, ela passa muito por estas duas rodadas, contra a Chapecoense e contra o Ituano. Dois adversários que estão abaixo, dois adversários que vão jogar em Campinas no erro da Ponte Preta e a Ponte precisa matar, não tem jeito. Eu acho que se ela perder algum ponto para estas duas equipes, ela vai se complicar demais na competição, que parecia até estar numa situação mais confortável, mas não está. Mas tem que resolver a situação dela aqui hoje contra a Chapecoense, um jogo difícil, um jogo complicado. A Ponte não conta com duas referências, né, que é o Elvis e o Gé. O Elvis, a referência técnica, e o Gé é o cara do gol, e é o cara do momento na Ponte. Mostrou isso na partida contra o Santos, em que talvez tenha sido o principal responsável pelo empate lá na Vila Belmiro. E hoje a Ponte não conta com esse jogador. Tem o Renato, né? Vamos ver o Renato, na 25ª rodada ainda fica a esperança de que o Renato poderá render. Acho que a escolha do Nelson foi bem feita entre o Renato e o Vinícius, né? Eu acho o Renato mais jogador. Agora, ele precisa dar uma resposta, coisa que até agora não deu. Mas a Ponte precisa se impor, o Dodô vai fazer as vezes do Elvis. Quando substituiu o Elvis no decorrer da partida foi bem, ou quando entrou no decorrer da partida, não necessariamente no lugar do Elvis, mas foi bem, foi assim na Vila Belmiro. Quando entrou desde o início já não teve o mesmo rendimento. Vamos ver se hoje ele muda esse prognóstico, ele consegue contrariar esse prognóstico. Mas de qualquer maneira, é uma Ponte favorita, mas tem que se impor. Não pense aí o torcedor pontepretano que a Chapecoense vai ser favas condadas, um adversário frágil e fácil de ser batido. Longe disso. A Ponte vai ter que jogar muita bola para tentar conquistar aí um resultado positivo que daria uma situação um pouco mais confortável para ela na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente confere então a partir de agora na narração de Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções desse primeiro tempo para você entre Ponte Preta e Chapecoense. É com você, Cabela, boa transmissão. Maravilha, Fábio Chaib! Uma ótima noite a todos que estão ligados e conectados aqui acompanhando o sonsaço da CBN Campinas em 99,1 FM, também no YouTube. Aliás, você pode ir participando com a gente, pode interagir conosco. Tem o WhatsApp, que é o 991869070. Tem também o chat no YouTube. Você que está no YouTube aí, você pode mandar o seu recado. Aí no chat você vai lá, tecla e manda o recado para nós aqui. Ponte Preta continua naquele último bate-papo ali no gramado. A equipe da Chape já fez o bate-papo, vai se posicionando dentro de campo. A Chape toda de verde, a Ponte toda de branco com a faixa transversal no peito do uniforme dos jogadores da Macaca. Bom, no meu cebolão aqui já 21h30, né? Então tá na hora de começar. Afinal de contas, já é tarde já para começar e vamos lá então, sem atrasar mais. Tô certo, meu caro Antônio Lupe? Sempre, você tá sempre certo. Muito obrigado, precisa puxar o saco também. A bola tá no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Moisés Lucarelli, por conta do senhor Caio Max, o árbitro que vem lá do Rio Grande do Norte. Apita o árbitro! Bola tá rolando. Não está rolando. Volta tudo. Vamos zerar o cronômetro de novo. Zera o cronômetro aí. Tá cedo pra começar o jogo. Tá cedo. 1 minuto de silêncio. Pra você ver a pressa, até os jogadores estão com pressa, né, Lu? Você percebeu, né? O árbitro sinalizou 1 minuto de silêncio. Já tocaram na bola para sair correndo atrás dela ali, mas não. 1 minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento aqui no Moisés Lucarelli. A bola vai rolar para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Tá acertando o cebolão lá, o seu Caio Max. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Bola rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Chapecoense. 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a bola a equipe da Macaca no sistema defensivo ali com o Matheus Silva. Pela direita com o Igor Inocêncio, devolve no Matheus. Matheusão com ela, domina, vai pra cima dele, o Tomás. Bola de volta aqui com o Igor Inocêncio, já faz o lançamento do campo de ataque. Bota na frente, bota ali para brigar pela bola o Gabriel Novaes. Vem marcação para cima dele, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca pela direita. João Paulo caiu fora do campo ali, ficou reclamando, mas tá tudo certo, segue o jogo. Ele vai levar a bola aí, olha lá. Vai levar a bola onde lá? Ô, João Paulo.
Isso, devolve aí pro Gandula, pronto. Arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca pela direita. Igor Inocente toma distância para fazer o levantamento. Vem bola para a grande área, hein? Já faz o levantamento, joga a bola lá no meio da grande área. Bola quicou no gramado, sobrou pela meia. Sobe a saca da equipe da Chape para fazer o corte. Ela sobra com o Auremir. Já sai puxando a equipe da Chape na velocidade, tentando chegar no campo de ataque. Marcinho recebe lá do esquerdo, devolve ali pela intermediária com o Tarek. Já bota lá do outro lado pela direita com o Bruno Leonardo. Mais o domínio, levanta a cabeça, busca de um lado, carrega do outro, encontra ali pelo lado esquerdo o João Paulo. Para fazer o domínio, vai tocando a bola a equipe da Chape no sistema defensivo com 1 minuto e meio de bola rolando neste primeiro tempo. Olha lá mais uma vez o Bruno Leonardo. Vem o Auremir buscar o jogo. Trabalha pela esquerda com o João Paulo. Breca, olha, devolve. Auremir com ela. Ali à frente da grande área. Toca na bola lá pela direita com o Bruno Leonardo. Vai buscando espaço para tentar sair do sistema defensivo. Dodô faz a pressão, ele toca na bola lá pela direita. Puxava por ali a chegada da equipe da Chape. Perde a bola, recupera a equipe da Macaca. Já bota a velocidade, vem para o campo de ataque. Lá pela ponta canhota. Lançamento, a bola foi para fora, o árbitro tá dando só tiro de meta aí, meu caro Antônio Lupe. Acerta, pegou no Castro por último, ele reclama, lá, fez um positivo agora. A bola pegou no camisa 15 da Ponte Preta, se perdeu pela linha de fundo, acerta a arbitragem, tiro de meta já cobrado pela Chape. Passamos de 2 minutos de bola rolando, sai trabalhando mais uma vez a Chape à frente da grande área. Bruno Leonardo toca na bola, João Paulo recebe lá do esquerdo para fazer o domínio, tem marcação para cima dele. Volta ali pela intermediária com o Tarek, perde a bola, recupera a equipe da Macaca. Gabriel Novaes levanta a cabeça, dá um tapa nela aqui pela direita. Era pro Iago Dias. Chega por baixo, João Paulo faz o corte, joga a bola para fora e arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Tá lá o Igor Inocêncio, que reclamou de alguma coisa ali para alguém do banco. Reclamou de alguma coisa ali. Igor Inocêncio faz o arremesso, joga para dentro da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Resvala na bola ali pelo meio campo o Tarek. Volta a bola pela esquerda com o Marcinho. Ajeita na perna direita, carrega pela intermediária. Vem por baixo para cometer a falta e para o jogo. Para o jogo, comete falta, o jogo está parado, é falta que favorece a equipe da Chape. Ele continua falando e reclamando de alguma coisa no banco. Deu para saber o que ele está reclamando aí, Lupe? Não consegui identificar o porquê da reclamação, mas hoje o Inocêncio está com moral, porque ele é o capitão da Ponte Preta, com a ausência do Elvis, que cumpre suspensão pela expulsão contra o Santos na última rodada. 3 passados deste primeiro tempo, 0-0 para cara do jogo, sai trabalhando a equipe da Chapecoense com o João Paulo, toca na bola ali pelo meio, o Tarek chega atrasado, a zaga na ponta, agradece o presente e fica com ela. O Dodô tenta o domínio, foi tocado por trás, recebe falta, o jogo tá parado, é falta ali no círculo central do gramado que favorece a equipe da Macaca. Eu acho que é a faixa de capitão que tá caindo, parece que é isso, viu? Ele tá incomodado com a faixa de capitão. Não tá acostumado, Lupe. Não tá acostumado, é o Elvis que fica toda vez como capitão. E algumas vezes o Matheus Silva também, mas hoje é o Inocêncio. Não tá, ele tá se adaptando, né, Cabelo? Talvez seja isso. Tá ali. Toca a bola a equipe da Chape, tentava chegar no campo de ataque, bola para fora de graça para a ponte, o arremesso manual já cobrado pela equipe da Ponte. Trabalha lá pelo lado esquerdo com o Sérgio Rafael, mais pelo meio ali com o Hudson. Recebe, domina, busca de um lado, busca do outro, devolve lá pro lado esquerdo mais uma vez com o Sérgio Rafael, ele devolve no Hudson. É, Carlão, muito parecido, né? Tanta saída de bola com a Chape, com o Auremir vem buscar entre os zagueiros, como o Hudson tá fazendo ali com a equipe da Ponte. Muito espelhado os times, né? É, a famosa saída de 3, né? Hora dá certo, hora não. Hoje já tivemos um debate efervescente lá no Arena com relação às saídas de bola, citando como exemplo os erros do Guarani lá em Belo Horizonte, mas o Guarani como exemplo apenas, porque virou uma coqueluche entre os times, né? Sai com essa saída de bola e com jogadores pouco qualificados, né? Por isso que a gente vê toda hora aí erro em saída de bola. Pois é. Olha o lançamento, vem bola pro ataque, o lançamento foi feito, vai nas mãos do Léo Vieira, que bota a ordem na casa da Chape. Pronto, tá tudo resolvido com a braçadeira de capitão do Igor Inocêncio. Já vê que na lateral do campo, já acertou, o velcro não tava colando, viu, Lupe? Agora colou o velcro certinho ali, tá tudo certo. Que coisa boa. Pois é. Tudo certo agora, viu, Lupe? Trabalha a saída de bola a equipe da Chape que vem pro campo de ataque, vem aqui pelo lado direito, toca na bola o Tomás, bota ali pela meia com o Marcinho, devolve do Tomás na ponta canhota, bota velocidade lá na linha de fundo, bola pra fora. Saiu antes da bandeira do escanteio, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. 5 minutos passados, pois não, Lupe? Hoje ele não tá em campo, mas é aniversário do Elvis. É verdade. Ele tá completando 34 anos, nasceu no dia 9/9 de 1990. Acho que tá por aqui, se tiver, fica aqui os nossos parabéns pro camisa 10, hoje desfalque da Ponte. 34 anos do maestro Elvis, com um corpinho de 34. Certo, cara? Certo, corpinho de 34 e qualidade de 18.
Fui bem na defesa dele? Foi bem. Acho que foi muito, mas beleza. 5 Vai tocando a bola aqui da ponta da saída, recebe a falta ali. O Dodô fica caído, é falta que favorece a ponte do sistema defensivo. Ali pela meia direita. Tá lá para fazer a cobrança o Matheus Silva. Rola a bola pela direita com o Igor Inocêncio. Devolve lá atrás com o goleiro Pedro Rocha. Vai trabalhando a equipe da Macaca, sai de bola a ponte. Fica toda fechadinha ali pelo meio a Chape. A ponte vem pro ataque. Pedro Rocha despacha. Lançamento foi feito para o Nelsinho. Se fosse alguns anos atrás, podia até ser o Nelsinho ali, mas essa foi para fora de graça para a equipe da Chapecoense no lançamento do Pedro Rocha. 6 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0. O torcedor pode mandar o recado no nosso WhatsApp, o 991869070, também pelo YouTube. Você que está acompanhando pelo YouTube, está vendo aqui a mim e ao Carlão de Freitas aqui na cabine da CBN Campinas, o Moisés Lucarelli. Pode mandar o seu recado também no chat no YouTube da CBN. Vai lá. Trabalha a Chape na saída, mais uma vez lá com Bruno Leonardo, deixa curtinho com o Mailton lá pela direita, domina, busca alguém ali para fazer o passe, ninguém se apresenta lá, ele toca na frente, lançamento, lá no comando de ataque, lá na frente estava o Mailton, né? Ele estava lá na frente do Mailton, o lançamento foi feito, no bate e rebate, a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Falei que o Mailton estava ali no lateral, não, ele estava lá na ponta direita para o recebimento, lá na frente. Está trabalhando a equipe da Macaca mais uma vez o sistema defensivo, 7 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. 0-0 placar do jogo, hein? Resultado que não é bom para a Macaca, resultado que não é bom também para a Chape. As duas equipes vão se estudando muito nesse início de partida. Vem a ponte pela direita com o Igor Inocêncio. Faz o domínio, coloca no gramado, recua para começar de novo com o Matheus Silva. Bola a bola ali à frente da grande área com o Sérgio Rafael. Trabalha com o Risso. Devolve no campo de ataque lá com o Renato. Domina. Tem marcação para cima dele. Gingou de um lado, de outro, voltou. Começa de novo com o Risso. A torcida não gosta dessa bola quando vem para o ataque. Já chega no campo de ataque, depois volta para começar esse toque de novo lá no sistema defensivo. Matheus Silva recebe pela direita, faz a finta ali para cima do Tomás. Devolve pela meia com o Hudson. Rola a bola com o Sérgio Rafael. Ainda no sistema defensivo, vai tocando a equipe a equipe da Ponte. Bota a bola lá pela esquerda mais uma vez com o Renato. Recebe a bola, o Risso passa, ele devolve pela meia. Dodô vem na armação de jogada, perto da direita, faz o lançamento, bota no ataque em profundidade para o Igor Inocêncio. Muito forte, a bola vai para fora, só tiro de meta, Lupe. A intenção do Dodô, ela foi muito boa. Ele inverteu da esquerda para a direita, mas eu acredito que o Inocêncio não acreditou que a jogada daria certo. A bola pingou na grama, se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta para a Chape. Ele poderia ter pensado, mas não é o Elvis que está lançando. O Dodô realmente ele teve a intenção, mas ou calibrou demais, né, no lançamento. A gente percebe, Cabelo, nos primeiros minutos de jogo, o Gabriel Novaes como o cara da definição, né? Jogando como se fosse um 9 na posição do Gé e o Renato mais pelo lado esquerdo. Talvez deveremos ter um revezamento nesse setor, mas por enquanto o Novaes faz as vezes do artilheiro pontepretano, o Gé. Lançamento feito lá pela ponta canhota, em profundidade para a ponte, chega lá pelo lado esquerdo com o Renato. Antes dele chega o Bruno Leonardo, bota para fora, remexe manual para a Macaca, lá do lado esquerdo, vai se ajeitando lá o Risso para fazer a cobrança manual para a ponte. A ponte vem para o campo de ataque. 9 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo, hein? Arremesso manual cobrado. Trabalha a bola mais atrás com o Sérgio Rafael. Bota a bola com o Matheus Silva. O zagueirão da ponte, Mateusão. Ele volta pela direita com o Hudson. Trabalha, tem marcação forte para cima dele. Bota no campo de ataque. Essa só se for pro Lupe. O Lupe tá do outro lado, né, Lupe? Eu tô do outro lado. Essa não daria nem para mim. Pois é. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Renato ficou bravo com o Risso no lance anterior, no arremesso lateral, ele queria ali a bola dentro da área. O Risso jogou para trás e o Renato ficou furioso. Bem a Chape, de novo para o campo de ataque, o lançamento foi feito. Matheus Silva corta, joga para fora a bola, um arremesso manual para a Chape, que se mantém no campo de ataque lado esquerdo, que também não tem tanta pressa assim. O Mancha vai chegando ali só agora para fazer a cobrança com as mãos para a equipe da Chapecoense. Ele busca alguém para o passe, é na frente, foi feito, lançamento lá na ponta direita. Quem chegava ali brigando pela bola era o Marcinho. Vai para fora a bola, outro manual que favorece a equipe da Chapecoense. Já viu o toque de 10 minutos aí, gente. O tempo vai passando, 10 minutos deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado, se estica tudo lá o Inocêncio. Bota outra bola para fora, é outro manual para a equipe da Chapecoense. Que de arremesso e arremesso já está lá na frente, lá pertinho do bico da grande área. Vai lá o Mancha para fazer a cobrança, ninguém se apresenta ali pertinho dele. Só agora vai chegando ali pela meia.
Era o Cavaleiro, né? Chegou por ali, brigou pela bola, o desvio foi feito, a bola vai no peito do Bruno Leonardo, zagueirão que se mantém no campo de ataque, ali para intermediária, trabalha, Cavaleira com ela, devolve lá pelo lado direito, inverte a jogada, lançamento, é para a ponta canhota, se apresentou Mancha, de cabeça, toca na bola, trabalha com Tarek, fez a tabelinha, recebeu de volta, escapou da marcação aqui pela ponta canhota, breca, ajeita, perna direita, cruzamento na grande área, Pedro Rocha. Foi lá o goleiro da ponta que tem pressa, hein? Já repõe a bola no campo de ataque. 2 zagueiros subiram juntos ali. Jogaram a bola para trás ali. Bola recuada agora com o Léo Vieira. Sai tocando a bola pela meia. Trabalha Bruno Leonardo. Gira, toca na bola. Bota no campo de ataque. Mas 2 zagueiros sozinhos ali no meio. Subirem juntos na bola. Será que eles estão brigados ou não estão se falando não, Lupe? Eu acho que é desespero. Essa é a palavra correta, pelo menos no meu entendimento. É melhor ter 2 na bola do que não ter nenhum, né, Cabela? É, na situação ainda, pior ainda, né? Perde a bola a equipe da Macaca. Hudson pisou na bola ali pelo meio, ela vai sobrando. Pedro Rocha vai lá para consertar as coisas, joga a bola na arquibancada. Perdeu a bola pelo meio ali, o Hudson de graça para a equipe da Chape. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. 0 também para Chape, Fábio Scheibe. Central da bola. 25ª rodada é gol lá no Santa Cruz, é gol do Botafogo. Pantera abre o placar contra o Goiás, faltando 5 minutos para o fim do jogo. Na quarta-feira, jogo atrasado da 7ª rodada, tem CRB e Sport no Rei Pelé. Futebol Globo CBN. 12 minutos e meio. Tá muito estudado esse jogo, né, Carlão? Tá, moroso, né? A Pois é. Ponte não consegue se impor, não consegue criar ainda aquele clima efervescente do estádio Moisés Lucarelli. É o jogo que interessa a Chapecoense, né? O jogo não correr para a Chapecoense é melhor. Então, aquela fase de estudos está se prolongando, né? Porque estamos com 13 minutos, não tivemos uma finalização, apenas cruzamentos na área. Um jogo muito brigado no meio-campo. Aqui tem um jogador caído, daqui parece que não, o Dodô tá em pé. É o Risso, né, que tá caído lá. Não, também não é o Risso, não. Não é o Renato. É o Renato. Tá caído lá, foi um choque, ele pediu a falta, o árbitro não anotou falta não, né, Lupe? Não, como o Renato ficou caído, o árbitro, na verdade, a Chapecoense foi quem colocou a bola pela linha lateral. Agora vai acontecer o tal do fair play. Opa, tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem mensagem sim, mandando um abraço pro Luiz Souza, ele tá aí no Moisés Lucarelli, tá na expectativa de uma vitória da Ponte. Manuel Duarte, na Vila Brasilândia, na capital paulista. O Matheus Lima, do Padre Anchieta, curtindo a transmissão no radinho. E um abraço pra Regina Uecane Lawande, em Barão Geraldo, sempre curtindo a transmissão da CBN. Futebol Globo CBN. Aproveitar e mandar um abraço pro Júnior, motorista de aplicativo que me trouxe aqui pro estádio hoje, tá ligado no futebol da CBN Campinas. Grande abraço, Júnior! Xiriguidum aí, meu amigo. 13 minutos e 50 desse primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe da Chape que vem pro campo de ataque, ali pelo lado esquerdo. O Mancha cruzou na área, à frente delas, preparou a batida. O Carvalheira chegou batendo ali, explodiu na zaga, ficou reclamando algum possível toque ali no meio da área, viu, Lupe? O árbitro, ele imediatamente fez um sinal que o braço estava colado no corpo. Mas ele pede ali para esperar um pouquinho para nada, porque a bola já foi recolocada em jogo 0-0. Trabalha Sérgio Rafael, despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento pela ponta direita, o Iago Dias. Ele chega para cima do zagueiro, o zagueiro deu ali uma peitada na bola, a bola ia saindo, o Iago Dias falou assim, eu toco para fora. Pronto, eu coloco para fora, arremesso é da Chapecoense nesse comecinho de jogo ainda, só 14 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Bola acabou saindo, arremesso manual para Chapecoense mais uma vez. Pelo lado esquerdo do sistema defensivo da Chape. Tá ali o Mancha. Para fazer a cobrança, ele faz o arremesso, joga para o campo de ataque, tentava o toque, o Marcinho. Ele buscava ali pela chegada do Thomas, a bola vai para fora, teve o desvio mais uma vez, Ponte Pretana. É outro arremesso que favorece a Chape. O Mancha saiu aqui do sistema defensivo, caminhando tranquilamente.
no ritmo de uma segunda-feira, 9h30 da noite, ali para fazer o arremesso manual. Joga para o campo de ataque. Ela vai no peito do Mário Sérgio. Ele tenta escapar da marcação. Chega por baixo. O Matheus Silva corta na primeira. Ela sobra com o Auremir. Se mantém a equipe da Chape no campo de ataque. Vem ali pelo círculo central do gramado com o Bruno Leonardo. O zagueirão encara a marcação do Gabriel Novaes. Ele bota lá pela direita. Lá na direita chegava ali. Mailton recua a bola para começar de novo a equipe da Chapecoense. Tudo isso no sistema defensivo. Tá ali o João Paulo, ó. Recua lá com o goleiro Léo Vieira, toca do lado com o Bruno Leonardo, ele gira o corpo, faz a abertura lá pela direita, vai trabalhando a bola a equipe da Chapecoense, mais uma vez no sistema defensivo ali com os zagueiros, um toca pro outro, o outro toca pro um, vai tentando sair, encosta a marcação do Dodô, pra cima ele rola a bola pelo meio com o Tarek, despacha lá pela ponta direita, o lançamento é feito em profundidade para a equipe da Chapecoense, pintou cruzamento na área, vem por baixo o Sérgio Rafael, ele faz o corte, ela volta com o Auremir, lançamento é feito na ponta canhota, forte, foi lá Marcinho, evita a saída, fica com ela, encara a marcação do Inocêncio, pinta cruzamento, ela vem rasteirinha, o Hudson faz o corte, ela volta com o Inocêncio, marcação em cima, o Inocêncio joga a bola em cima do Marcinho. A bola vai para fora, a só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. O jogador sabe que o cara vai jogar a bola em cima dele, Carlão. Ele sabe. Sabe. Aliás, é a única jogada que tem ali, né? No caso do Inocêncio, era a única jogada que tinha, né? Tentar forçar, chutou no jogador da Chape e conseguiu o tiro de meta. 16 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 0-0. A Ponte vem pro ataque, lá pelo lado esquerdo. Risso faz o domínio, faz a finta, escapa da marcação, protege, volta atrás com o Castro. O Castro rola pelo círculo central do gramado com o Hudson. O Hudson na perna direita já faz a ligação pela ponta direita com o Inocêncio, recebe no peito, coloca no gramado, recua. Lá com o Matheus Silva, começa de novo, tem marcação do Tomás pra cima dele. Volta lá pela esquerda com o Sérgio Rafael. Mais uma marcação ali, mas o Mário Sérgio também fazendo a pressão em cima dos zagueiros da Macaca. Vem Matheus Silva, faz a finta para cima do Marcinho, tenta imprimir velocidade pela meia. E aí ele atrasou a bola pro Léo Vieira, viu, Lupe? E o Léo Vieira, que por enquanto ainda não trabalhou no jogo, fez lá toda uma pose, dobrou a perna, encaixou a bola, mas foi fácil no lançamento do Matheus Silva em direção ao campo de ataque da Macaca. Nenhum problema para o camisa 12 da Chape. Tá, essa morosidade, Carlão, também passa por não estar em campo o maestro? Passa. Não só o Elvis, mas o Gé também. O Gé é um cara que dá mobilidade ali na frente, briga com os zagueiros, cria problemas para o sistema defensivo. O Novaes lá aberto na esquerda, o Renato do meio não seria uma opção melhor? Eu acho que seria até uma alternativa melhor. Sem o Elvis, a Ponte fica sem um jogador o pensador, né? O Dodô é um jogador de criatividade, mas não tem a mesma qualidade do Elvis e é um jogador mais de frente, né? Do que um cara da criação, um cara da armação. Então o que faz a Chape? Ela congestiona o meio campo, deixa essa saída mais livre para o Matheus Silva. E acontece isso daí. E não é por culpa do Matheus, não é a do Matheus. Ele é um zagueirão até truculento. Então não é o cara da criação, não é o zagueiro construtor. Então a Chapecoense fica com a bola todinha para ela. Trabalha a Chape no campo de ataque, lá com o Tomás, ele botou na ponta direita para a chegada do Mailton, vem por baixo o Risso, tomou a finta, pintou cruzamento, explodiu no Sérgio Rafael, ela volta com o Risso, já tenta a ligação ali pelo lado esquerdo com o Renato, toca na bola, lançamento foi feito, Novaes chegou atrasado, Zaga chega para cima, o Bruno Leonardo bota a bola para fora e arremesso manual para a Ponte, é lá pela esquerda, hein? 18 minutos e 50. 18, eu falei aqui, o Mancha está na velocidade numa segunda-feira à noite, mas o time da Ponte também. Está numa velocidade de segunda-feira, 9h30 da noite. Trabalha mais uma vez a Ponte na saída lá pela esquerda com o Risso. Ajeita a bola na perna da canhota. Devolve no sistema defensivo com o Sérgio Rafael. Vai tocando a bola. A Ponte Preta no sistema defensivo. O tempo vai passando, o tempo vai correndo. 0-0 o placar do jogo. Igor Inocêncio recebe aqui pela direita. Tem marcação do Marcinho para cima dele. Ele volta a bola com o Sérgio Rafael. Está ali pela intermediária defensiva. Rola a bola lá pela esquerda. O passe é feito lá para o Risso. Na perna da canhota encontra o Dodô pela meia esquerda. Marcação do Auremir para cima dele. O Dodô protege, puxa ali pelo círculo central do gramado. Fez o toque do lado com o Hudson. Recebe o camisa 80 da equipe da Ponte. Volta a bola pelo meio com o Castro. O Castro bota a bola pela ponta canhota. Por ali com o Risso. Faz a ligação com o Renato. Lá na linha de fundo a bola é boa. Chega na grande área. Cruzamento feito por baixo. A zaga faz o corte. E jogador da Ponte Preta que foi lá no meio do gol, lá na rede, ô Lupe. É o Dodô que está lá dentro da rede, mas o cruzamento do Renato pela ponta esquerda buscava o camisa 35, Gabriel Novaes, que fechava no primeiro pau. A zaga da Chape estava mais esperta, mandou a bola pela linha de fundo. Ponte tem escanteio, é o Dodô que vem para a bola.
Vai se ajeitando lá o Dodô para fazer o cruzamento, primeiro escanteio do jogo. 20 minutos, o Toque CBN está marcando aí 20 minutos. Escanteio para marcar, que é lá pelo lado esquerdo. Dodô de perto, direita, cobra curtinho pro Risso. Já ajeita a bola, joga atrás, começa mais uma vez ali, torcedor não gosta, hein? Castro com ela, devolve mais uma vez, vem cruzamento para grande área, desvia de cabeça para fora. Eu não consigo entender, tem coisa que eu não consigo entender. Os grandalhões da Ponte vão todos eles lá para dentro da grande área, vai lá. O Sérgio Rafael, Matheus Silva, Gabriel Novaes está lá, o Renato, tem boa impulsão, tudo mais. Aí sai tocando o escanteio lá na lateral do campo, Carlão. Pô, o tal do escanteio curto e essa saída que a Chapecoense vai querer fazer agora, cara, alguém tem que ser muito forte em argumentos para me convencer. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Entendo sim uma saída dessa no Real Madrid. Né, no Flamengo, que tem qualidade na saída de bola. Corinthians. Né? Não, Corinthians nem tanto. Não, deixa eu falar. Corinthians não, mas pegar esse Manchester City com o Guardiola, Sim, aí sim. eu até entendo. Agora, Ponte, Chapecoense, Guarani, Novo Horizontino, apesar de liderança, times de Série B, eu não consigo entender. O tal do escanteio curto também é irritante, né? Isso quando não vão dois lá no escanteio para fazer a jogada. Deu uma parada um pouco essa moda. Diminuiu um pouco essa moda. Diminuiu. Pois é. Iago Dias recebe pela direita, faz o domínio, coloca no gramado. Ele puxa ali pela meia, brecou, olhou, devolveu com o Inocêncio que recua. E aí você ouve ao fundo o torcedor chiando uma barbaridade. A bola recuada, estava lá perto do bico da grande área, bola recuada para começar de novo a equipe da Ponte. Sobra com Castro lá pela esquerda, ele domina. Auremir encosta na marcação, ele vai tocando, fazendo a proteção. Bola vai com o Risso, devolve lá pela direita. O Gabriel Novaes deu tira um cochilo, a bola passou por ele. A Chapecoense recupera a bola. Para começar tudo de novo no sistema defensivo. Tenta sair jogando a equipe da Chape lá do lado direito. Vem pela meia trabalhando com o Tanic. Recebe a bola, já gira o corpo, encontra o João Paulo no sistema defensivo. Breca do lado. Olha do outro, recua com o Léo Vieira. Vamos girar. Oi, pois não. Gira, depois a gente... Então vai lá, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Metade do primeiro tempo, 22 minutos e meio de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli pela 25ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Chapecoense. Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Também tem bola rolando na Série C do Brasileirão. Segunda rodada da segunda fase, o São Bernardo vai empatando com o Remo em casa por 2-2. No Santa Cruz, 50 minutos do segundo tempo, o Botafogo de Ribeirão segue vencendo o Goiás por 1-0 pela Série B. Futebol Globo CBN. Muito bem, Carlão. Pode falar, Carlão. Você que tá bravo, pode falar. Eu não sei como que é o dia a dia do Ramon, né? A gente não tem mais acesso ao trabalho, né, das equipes aqui em Campinas. Mas eu acho que nesse meio campo, no lugar de qualquer um dos volantes, e não que os volantes estejam mal, não é isso. Mas a característica do Ramon... Ele ajudaria mais Ele ajudaria mais, porque ele faz a transição, é um jogador leve, é um jogador que tem um bom passe, melhor que o Castro, melhor que o Hudson. Eu acho que o Ramon teria espaço nesse time. Né? Não só nesse jogo contra a Chapecoense, que a Ponte não tem o Elvis, mas em outros jogos também. Né? Não sei se o treinamento do Ramon não é bom, a intensidade do Ramon, mas eu acho que pela característica de jogo, ele tem espaço nesse meio-campo da Ponte e hoje se encaixaria perfeitamente nesse time da Chapecoense fechado, né? Ele seria uma arma para tocar, tal. Não é nem o Elvis, mas um jogador que tem uma leveza no meio-campo, coisa que a Ponte precisa hoje. Vem Ponte pro ataque pela direita, Iago Dias evitou a saída, carregou lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, vem bola pra dentro da grande área, sobe de cabeça a zaga, faz o corte do João Paulo, briga por ela, a equipe da Chape, na saída de bola, fica todo mundo pedindo um toque de mão ali, na saída de bola do Tomás, quando ele faz o passe de graça para a equipe da Ponte, vem pelo meio, bola enfiada ali entre os zagueiros, quem chegava era o Novaes, volta a bola pela direita, Dodô, rola. Aí também, ainda deu certo, hein? Inocêncio no pé de ferro, levou a melhor cruzamento da grande área, desvio de cabeça pra fora do gol. Ponte Preta. O Castro se abaixou e o Renato cabeceou. Mas não foi bem não, né, Lupi? Não foi bem, mas pelo menos funcionou a comunicação, porque o Castro veio com muita volúpia para fazer o cabeceio, só que o Renato gritou, deixa! O Castro deixou. A cabeçada do Renato saiu muito alta por cima da meta do Léo Vieira, que já colocou a bola em jogo. Anote aí no seu notebook. Sim. Cartão amarelo para o João Paulo, camisa 4 da Chape.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E pode anotar mais um para o Matheus Silva, zagueiro da Ponte, chegou atrasado, também recebe amarelo. Pois é, ele foi fazer ali uma plasticamente bonita, uma matada no peito, só que o peito dele parecia uma chapa de aço. E parece que pegou ali o rapaz da Chape, porque ele tá caído no gramado com o corpo estirado no chão. Pois é, eu acho que foi a bolada. Não foi o pé do Matheus Silva. Ele tomou cartão pela altura que ele levantou ali, ó. A botina 44 dele ali, por isso. Botina ponta de ferro, né? Aquela que você não passa na porta do banco. Pois é, mas o peito dele era de ferro, porque o domínio que ele fez, ele estufou o peito para fazer aquela matada bonita, a bola bateu e foi 2 metros na frente. Bum! Foi lá na frente, Carlão. Não é a dele, né? Não é. Não é. Não é. 26 minutos é o primeiro tempo, da 0-0 o placar do jogo. Trabalha a série de bola, João Paulo com ela. Rola a bola pelo lado esquerdo por ali com o Tomás, que já encontra o Tarek. Volta na frente, Marcinho faz a tabela. Tarek recebe de volta na meia-lua. Puxou de um lado, fintou do outro, botou na grande área, chegou por baixo para fazer o corte. Matheus Silva tira o perigo, ela sobra com o Dodô na saída rápida, tenta imprimir velocidade, joga no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Baixou o espírito do Elvis Dodô. Foi um 3 dentro lá pro Novaes. Faz o domínio, carrega, vem pela meia, de frente para a grande área. Preparou a batida, devolveu na ponta direita do meio da área. Chegou por baixo o zagueiro para fazer o corte. O Novaes ficou com medo de bater pro gol quando fez o passe saiu muito apertadinho ali, meu caro Antônio Lupe. E o Novaes não tinha espaço, porque caiu do jeito que ele gosta. Na perna, puxando pro meio da área, só que tinha muita gente de verde na frente. Quando tentou devolver pro Dodô, a bola foi muito forte e o desarme do camisa número 4, João Paulo, também foi coisa linda. Trabalha mais uma vez a bola, a equipe da Chapecoense na saída lá com o Mailton, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pro Carvalheira. Em velocidade, a bola vai saindo, tenta evitar a saída, o Sérgio Rafael não consegue, o arremesso manual para a Chape lá pela ponta direita. 27 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo, viu, gente? O tempo vai passando, não tão rapidamente, mas vai passando, 27. Tá lá, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança o Mailton. Vai chegando lá com toda agilidade, que lhe é peculiar, bota a bola embaixo do sovaco, o árbitro tá mandou esperar por alguma coisa ali, Lupe, tá sabendo? Tá, viu? Mandou aguardar, não é? Mandou aguardar, mas eu não vi nada, não. Também não. É uma bronca que ele tá dando ali. Ah, ok, então. Acabou a bronca, arremesso manual cobrado. Bola chega lá na linha de fundo, quem chega para fazer o corte é o Hudson. Gira, dá um bico da bola, joga para fora, a bola não sai não. Sobra com a equipe da Chape, se mantém no campo de ataque, ali com o João Paulo, pelo círculo central do gramado, ajeita a bola na perna da canhota, faz o lançamento ali pela intermediária, trabalha, Marcinho com ela, protege, gira o corpo, 2 jogadores vão para cima dele, ele vai protegendo a bola, vai carregando, vai escapando da marcação, o Tarek caiu de maduro e o Marcinho saiu com a bola sozinho. Pronto, bola para fora, de graça para a equipe da Ponte, com 28 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. A 0-0, placar do jogo. Tá ali o Inocêncio falando que vai jogar a bola lá na frente, pediu para o Novaes se apresentar um pouquinho mais aqui pela direita. Dá uma distância ali, o Igor Inocêncio faz o arremesso. É pro Novaes, no peito dele. Coloca no gramado. Os jogadores da Chape ficam reclamando ali de um toque. Ele protege, joga do lado. Bonito passe ali pelo meio, com o Castro devolve na direita. O passe foi esquisito, mas chegou o Iago Dias, tocou na frente. Por baixo, João Paulo se estica para fazer a roubada. Para sair jogando de novo a equipe da Chapecoense com o Carvalheira. Já faz a ligação com o Mailton lá pela direita, você domina a bola, adianta demais, tenta o passe é feito, sai errado, Iago Dias. O Carlão, os caras não conseguem acertar um passe, Carlão. Dureza, hein? Ah. Eu achei que Ponte Operário dois lados, não se repetiria, mas Pois é. estamos vendo o mesmo filme, o mesmo roteiro. Passes errados, jogadas equivocadas, poucos lances de clareza, né? Lances bonitos, plásticos. Realmente, até aqui, 30 minutos, estão maltratando a pelotinha. Lá pelo lado esquerdo, Renato recebe, domina a marcação, encosta do Mailton para cima dele. Protege a bola, ajeita na perna direita, recua com o Castro. Lá do lado, pertinho da lateral do campo, lado esquerdo. Devolve com o Sérgio Rafael, que encontra o Matheus Silva. Tá livre, ali no círculo central do gramado, zagueirão. Ele prefere o passe de volta com o Sérgio Rafael. Vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na ponta esquerda, Risso tocou de primeira, botou lá na linha de fundo pro Renato, tenta a devolução, chutou em cima do chutão, deu certo a batida na trave! Eu diria um lance todo ele errado que deu certo, Lupe! Para começar, o Renato não enxergava a bola, teve que proteger o rosto por conta da luminosidade do refletor. Mandou um balão pro meio da área, Dodô. Elemento surpresa apareceu da onde eu não sei.
se atirou na bola e ela explodiu na trave esquerda do goleiro Léo Vieira. Quase a Macaca abre o placar num lance completamente aleatório. Carlão do céu, se faz o gol... O futebol é maluco, a gente acabou de falar, eu não vi nenhum lance e tal, de repente surge o Dodô no meio do nada. Tudo bem, mas a gente continua sem ver o lance. Sem ver o lance. Não. Mas, cara, o Dodô teve uma percepção, né? Ele se jogou, foi interessante o lance, um lance realmente aleatório, maluco, né? Mas acabou dando certo, né? Deu 90% certo, poderia ser 100% num belo gol que ele faria. Vem Chapecoense para o campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita. Chega por ali para fazer o domínio, Carvalheira girou na perna canhota, bateu longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos e bola rolando. É o primeiro tempo do jogo. 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Chapecoense. 0 também para Chape. Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã é dia de seleção brasileira, 9h30 da noite, lá no Defensores del Chaco, em Assunção. O Brasil encara o Paraguai. Dorival Júnior deve dar uma chance para o atacante Endrick do Real Madrid. Amanhã também tem reedição da final da Copa América. Colômbia e Argentina jogam às 5h30 da tarde em Barranquilha. 31 minutos e meio, hein? O lançamento foi feito forte, a bola atravessou todo o campo. Zaga do Chapecoense faz o corte, devolve lá na frente. Lançamento foi feito, quem chega na bola para ficar com ela é o Tomás. Ele bota à frente, quem chega é o Hudson. Na cobertura, rola a bola do lado com o Sérgio Rafael, devolve lá pela esquerda, sai jogando com o Castro, tem o Risso no meio do caminho, ele dá um tapa pro Dodô, fez a tabelinha, Renato recebe pela meia, bota na frente, vem velocidade pro campo de ataque, teve o desvio do Auremir, ela sobrou com o Iago Dias. Esse povo tá precisando conversar um pouquinho mais dentro de campo aí, viu, Lupe? A conversa é fundamental para lograr êxito no resultado. Tá faltando comunicação, Cabela, você foi muito bem. Carlão, ninguém grita. Mas aí eu acho que foi mais vacilo do Iago, né? O Inocêncio veio como o Francisco Glicério à frente dele, arrancando, fazendo a ultrapassagem, o Iago cochilou. Culpa do Iago, esse lance, culpa do Iago. Corda, Iago! Corda, Iago! Corda, Iago! Fez o passe errado de novo ali, hein? Sobra de bola com o Mancha. Recua ali na grande área com o João Paulo. Vai tocando a bola a equipe da Chapecoense, buscando espaço de um lado e de outro. A Ponte adianta um pouquinho a marcação, a Chape tenta sair, vem pelo meio com o Tomás, ele recebe, domina a bola, tem marcação do Castro pra cima dele, cai no gramado, pede a falta, sobra de bola com o Castro, o Tomás levanta, tá meio desanimadão ali o Tomás, bola sobra com o Matheus Silva, rola com o Castro devolve com o Hudson, faz o domínio, o Hudson vem pelo círculo central do gramado, já faz a abertura lá pela esquerda, parece que a torcida tá pegando o pé do Hudson, impressão minha, hein? No ataque, o lançamento foi feito, lá na ponta, canhota, não vai, chegou, brigou pela bola, chega o zagueiro, era o Mailton que tava lá pra fazer o corte, tira o perigo dali, a Ponte aperta a marcação, na roubada de bola, ficou com o Gabriel Novaes, puxou pela meia, rolou, Castro de frente para a grande área, girou, bateu, espalma o goleiro! Ponte Preta! Vieira se estica todo e bota para fora em escanteio que favorece a Macaca, Lupe! Boa recuperação de bola do Gabriel Novaes, ele puxou para o meio da área, não tinha espaço, rolou para o Castro, que demorou um pouquinho, mas bateu em direção ao gol. Léo Vieira fez uma defesaça. A Ponte tem escanteio, o Inocêncio na bola. É pela direita o segundo escanteio no jogo para a equipe da Macaca. Inocêncio na bola, levantamento do primeiro pau, passou por todo mundo. O Hudson foi zagueiraço ali, hein? Ele deu toque de cabeça na bola, ela volta com o Dodô, o Hudson devolve na direita. Inocêncio tá livre de marcação, pintou o cruzamento, bateu na cabeça do Tarek. Sérgio Rafael toca na bola, ela volta com o Hudson. Ela espera ela quicar no gramado, aí chega a zaga da Chape, faz o corte, fica ali, o Tomás fica sentindo ali, reclamando de uma possível cotovelada, lançamento feito da grande área, tá viva a bola lá no ataque da Ponte Preta, sobra lá do outro lado, brigou, mais uma vez o Castro joga a bola na área, cruzamento foi feito, passa por todo mundo, a bola não sai, ela sobra com o Iago Dias, ajeita a bola perto da canhota, levantamento na grande área, zaga faz o corte, Matheus Silva repõe a bola no meio da batida, bateu de canela nessa, né? Sobra de bola com o Mailton, faz a finta, vai puxando para o campo de ataque, vem carregando em velocidade a equipe da Chapecoense, contra-golpe da Chape, para cima da Macaca, por baixo, Inocêncio estava lá para fazer o quarto. Joga para fora e escanteio para a equipe da Chapecoense, num contra-golpe ali, meu caro Antônio Lupo, de uma bobeira danada a Ponte, hein? Eu vou dar dois detalhes. Primeiro, cruzamento de letra do Castro na jogada anterior.
A Ponte não conseguiu, gerou contra-ataque para a Chape. Matheus Silva não matou a jogada. Tá amarelado. Para sorte, o Inocêncio acompanhou até o fim e fez o desarme. Chapecoense tem escanteio. Camisa 99, acho que é essa. Carvalheira na bola. Ou é o 98, né? Daqui, também estou meio que encoberto aqui. Acho que é o Mailton, né? O Mailton. É o Mailton que está na cobrança do escanteio. Vem bola para a área, levantamento feito, primeiro pau. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. A bola volta mais uma vez aqui pelo lado esquerdo com o Mailton. Ele faz a finta, puxa pela meia. Tem marcação forte para cima dele, que acompanha o Hudson. Ele ginga do lado, Sachareca do outro. Rola a bola com o Tomás. O Tomás encontra ali na entrada da grande área. O Tarek girou, bateu, explodiu na zaga da Ponte. Corre o Hudson para tentar evitar o escanteio. Só faz a proteção ali o Tomás, a bola vai para fora em arremesso manual que favorece a equipe da Chapecoense. 35 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? Vai se ajeitando ali o Mancha para fazer a cobrança com as mãos ali na ponta canhota. Vai se ajeitando ali o meia dúzia da Chapecoense. Toma distância, vai jogar a bola lá pro meio da área, hein? Foi quase lá no alambrado. Toma distância, faz o arremesso lá no bico da pequena área. Desvio de cabeça, a bola tá viva lá dentro. Sérgio Rafael toca nela, o Hudson tira o perigo, vem brigando pela bola, Dodô. Ela sobrou mais uma vez com Mancha. Na batida teve desvio, foi pra fora, escanteio, mais um pra equipe da Chape, viu, Lupe? E que jogada confusa, né? A bola que veio de arremesso lateral, a Ponte não conseguiu afastar. Caiu nos pés do Mancha, a bola desviou em 2 jogadores da Ponte, se perdeu pela linha de fundo. Mais um escanteio para Chapecoense pelo lado esquerdo. É o Mailton de novo, 98 que vem para a bola. Tá se ajeitando lá o Mailton, 36 minutos e meio, quarto escanteio do jogo, segundo para Chape. O Caio Max Augusto, de longe ele olhou assim, a bola tá certa lá, tá certo, vamos lá. Autoriza o árbitro, cruzamento, primeiro pau, desvio de cabeça, Ziriguidum! João Paulo! Chapecoense! Gol! Da Chape! Chapecoense! Cruzamento no primeiro pau. O grandalhão João Paulo só fez o desvio. Todo mundo ficou estático, parado. Na marcação, Ponte Pretana, a bola foi pro fundo, gol a 36 minutos deste primeiro tempo. João Paulo, Ziriguidum pra ele, pra Chape, nada pra Macaca, Lupe. E o torcedor da Ponte conhece bem o Mailton, ele é especialista em bolas paradas. O escanteio cobrado com muito veneno no primeiro pau. João Paulo, bem posicionado, só deu um leve desvio de cabeça. O suficiente para a bola morrer no fundo da rede do goleiro Pedro Rocha. João Paulo, zagueiro, abre o placar aqui no Majestoso. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Chapecoense 1. Pois é, Carlão, pois é. Como disse o Lupe, né? O torcedor conhece a qualidade do Mailton na cobrança. Pelo jeito, os jogadores não, né? É uma das armas da Chapecoense, né? Com o Mailton ali por aquele setor. Vacilou, né? O sistema defensivo da Ponte vacilou. E o João Paulo Grandalhão não perdoou. E indo ao encontro do planejamento da Chapecoense. Jogar no erro da Ponte até agora está dando muito certo. 38 minutos deste primeiro tempo, 1-0, Chape tá ganhando, vem pro campo de ataque o Matheus Silva. Lançamento é feito pro Risso, lá na ponta esquerda, ele domina, coloca no gramado. Preparou o cruzamento, vem bola pra grande área, se estica, zaga pra fazer o quarto tiro, perigo lá dentro. Ela sobra ali na saída com o Auremir. Voltou com o Novaes, dominou de calcanhar, rolou, chegou a batida, Inocêncio em cima da zaga, voltou o Novaes, cruzamento na área. Chega a zaga para fazer o quarto, ela sobra com o Hudson. Ele rola a bola mais atrás com o Matheus Silva, 38 minutos e 40. Sérgio Rafael vem para o campo de ataque. Não pode desesperar, pode também vir para cima tomar contra-golpe aí, hein? Richo, levantamento lá na grande área. Sobe a zaga para fazer o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha a equipe da Macaca no campo de ataque lá pela esquerda mais uma vez com o Gabriel Risso. Ele domina, devolve pela meia com o Castro. Devolve, a bola toca de volta lá pelo Risso. Risso encontra o Renato aberto lá pela ponta canhota. Rola de volta, mais atrás Risso. Domina a bola, vem pela meia, tenta a ligação ali com o Dodô. Marcação pra cima dele pra fazer a roubada. Ela sobra com o Carvalheira. Devolve lá pela direita, faz a tabelinha, vem pelo meio, trabalhando o Mauremir da saída de bola. Bota na frente com o Tomás. Faz o domínio, tenta a fita, foi tocado por baixo, recebe falta, é falta. É falta pra Chapecoense lá pela meia direita. Tem dois jogadores da Chapecoense sentados, o Auremir
é um e o Tomás é o outro, Lupe. E agora vai valorizar cada minuto a equipe da Chapecoense na frente do marcador. No lance anterior, no ataque da Ponte, o Zé Mário também desabou no gramado, só que o árbitro não parou o jogo. Então é bom a Chapecoense ficar ligada na arbitragem do Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte. Vai para a cobrança lá o Bruno Leonardo. Toca do lado curtinho. O Tarek com o Bruno Leonardo. Fez a tabelinha, recebe de volta o Tarek pela meia. Inverte a jogada na ponta canhota. O lançamento foi feito. O Mancha se apresentou lá. Evitou a saída. Colocou no gramado. Tenta a finta o Inocêncio. Chega nela para fazer o corte. A bola vai para fora. Toca ali na baliza da bandeirinha do escanteio. Vai para fora. Arremesso manual para Chape. Já cobrado. Recebe a Auremir ali pela meia esquerda. Na perna direita. Cruzamento da área. Foi lá Pedro Rocha. Para botar ordem na casa da Macaca e pressa na devolução. Já sai jogando com o Risso, vem pelo meio, pelo meio campo com o Dodô. Trabalha a bola com o Hudson. Já faz o lançamento da ponta direita em profundidade para o Igor Inocêncio. O Mancha chega junto dele. Pintou o cruzamento, vem bola para a área. Na verdade, era o Marcinho que estava na cobertura do Igor e o Mancha que fez o corte de cabeça, jogou para fora, viu, Lupe? O cruzamento do Inocêncio veio cheio de curva, por isso o Mancha, meia dúzia da Chapecoense, não teve dúvidas para mandar a bola pela linha de fundo de cabeça. Ponte tem escanteio pela direita, Inocêncio está na bola. Terceiro escanteio para Ponte no jogo. Inocêncio na bola, perto da direita, levantamento ali pelo meio da grande área. Sobe Bruno Leonardo. Ele faz o corte e joga para fora, pede para todo mundo sair ali da grande área. Vai o Inocêncio para fazer a cobrança. O árbitro manda voltar mais ali para a cobrança. Mais atrás ali o Igor Inocêncio vai para a cobrança. 41,5. Primeiro tempo 1-0 Chape. Tem arremesso na grande área. Subiu a zaga, faz o corte. Auremir tenta tocar na bola. Vai sobrando ali pela meia com o Hudson. Ele protege a bola, carrega lá pela ponta canhota. Escapa da marcação do Carvalheira que vai para cima dele. Ajeita a bola perto da direita. Faz o cruzamento. Bola na área. Desvio de cabeça. Para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a Chape. Vamos girar. Tempo e placar do jogo. 42 minutos, é o primeiro tempo da partida aqui no Moisés Lucarelli. 25ª rodada, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. 1 para Chape, Fábio Scheibe. Central da Bola. Semana de decisão na Copa do Brasil. Jogos de volta das quartas de final. Na quarta-feira tem Corinthians e Juventude. Quarta-feira também tem Atlético Paranaense e Vasco. E na quinta, Atlético Mineiro e São Paulo. E Flamengo e Bahia. Tem uma falta para a equipe da Chapecoense. O Sérgio Rafael reclama, o árbitro vai lá chamar a atenção dele. No tete-a-tete lá, Lupe, olha lá, no tete-a-tete. E a falta foi em cima do Mário Sérgio, o atacante, o centroavante, camisa 89, reclamou ali com camisa número 33, Bruno Leonardo, falta já cobrada. Bola chega com o João Paulo, autor do único gol do jogo até aqui, 40, e vão chegando a 43. Tarek, rola a bola lá pela direita com o Bruno Leonardo. No ataque o lançamento foi feito, Carvalheira saiu lá da grande área, faz a tabelinha com o Mailton, recebe de volta, breca, Mailton passou, ele protege a bola, tem marcação em cima dele do Castro. Recua um pouquinho com o Auremir, toca na frente, o lançamento era pro Mailton, mas conseguiu escapar a equipe da Chape, sobra a bola ali pela frente da grande área, trabalha Tarek, brecou, olhou, Tomás, sentou o passe, recebe de volta a bola, acompanha a marcação, o Hudson pra cima dele, faz a pressão, comete a falta, o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe da Chapecoense pela meia esquerda ali. Torcedor, não sei se o torcedor, viu, Lupe, não gostou da anotação da falta ou da falta cometida pelo Hudson. Eu fico com a primeira opção, porque os torcedores, eles tinham a impressão que o Hudson deu o bote na bola. Na visão do árbitro, lance faltoso é pela esquerda, campo de ataque da Chape. Ah lá, é ele, Mailton, que vem para a bola. Vai se ajeitando ali o Mailton para fazer a cobrança da falta. Todo mundo ali na grande área. 1-0, a Chape está ganhando e vem para cima da Ponte. Autoriza o árbitro a cobrança da falta. Mailton na bola, perto da direita, levantamento ali do primeiro pau, desvio de cabeça lá na segunda trave. Tá dando escanteio, não, o árbitro tá dando impedimento do ataque da Chapecoense, porque todo mundo já pediu um pênalti do Pedro Rocha em cima do atacante ali da Chape, viu, Lupe? Mas não vi como pênalti, não. O jogador da Chape fechava no segundo pau, o Pedro Rocha saiu para fazer o abafa na bola, só que ele estava em posição irregular. Irregularidade já cobrada pela Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte no ataque com o Renato, rola a bola com o Risso lá pela ponta esquerda, pintou o cruzamento na grande área, nas mãos do Léo Vieira. Sobe o goleiro para fazer a defesa e botar ordem na casa da Chapecoense. 2. Vamos a 47 nesse primeiro tempo, hein? Vamos a 47 nesse primeiro tempo, sai jogando a Chape. Bruno Leonardo sai carregando lá pela direita, vem para o campo de ataque, lançamento foi feito, Tomás de cabeça, ele tenta o toque da bola, quem vem é o Matheus Silva para fazer o quarto, briga pela bola, no bate e rebate, a bola espirrada, sobra com o Tarek, domina, coloca no gramado, recua com o João Paulo. Ele faz o domínio, mais atrás um bocadinho com o Léo Vieira. É assim que a Chape vai jogar, Carlão, durante todo o segundo tempo, pode esperar que vai ser isso aí, ou mais lento ainda. É o jogo da Chapecoense, o empate já... no entender do time de Santa Catarina, já era um bom resultado. Imagina a vitória, né? E vai levando o jogo à sua maneira. Um jogo interessante, uma ponte sem brilhos, uma ponte sem qualquer inspiração para criar jogadas, pouquíssimos lances claros, a não ser naquele lance maluco do Dodô na trave, né? Agora, não sei se poderia o Nelson colocar o Renato mais por dentro, né? E o Novaes ali do lado esquerdo. Acho que daria um pouco mais de intensidade, velocidade por aquele setor. E o Renato também tem uma boa capacidade de finalização. Mas até aqui um primeiro tempo terrível da Ponte. Passamos já de 46, último giro do ponteiro. Bola para fora, arremesso Emanuel, que favorece a equipe da Macaca. Tem o Igor Inocêncio ali com pressa para fazer a cobrança. Ele vai tomando distância para jogar lá na área, hein? Todo mundo lá na área. Vai todo mundo por lá, aí recua. Sérgio Rafael, que abre com risco lá pela esquerda. Domina o 33 da Macaca, faz o passe, tá de graça ali nos pés do Mailton, que tenta sair jogando, recebe falta, o jogo tá parado. É falta para Chapecoense, Lupe. E a falta existiu, foi do Renato em cima do Mailton, agora o passe do Risso, barbaridade de horrível. Deu a bola nos pés do Mailton, Renato teve que matar o contra-ataque da Chape. Vai terminar a primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli, 1-0, a Chapecoense está ganhando. O gol foi do João Paulo, a 36 minutos de cabeça na cobrança do escanteio do Mailton. Ele fez o desvio, jogou para o fundo, gol 1-0, a Chape está ganhando, hein? Tem falta para a Chape, o Bruno Leonardo está na cobrança 47. O árbitro falou que jogaríamos até 47, já deu 47, vai para a cobrança da falta Chapecoense. Lançamento é feito do campo de ataque, sobe a zaga, tenta fazer o corte, o árbitro não quer saber de mais nada. Ponto final na primeira etapa, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Ponte. Chapecoense. 1 para Chape. Opa! Chega mais, Fábio Scheibe. Central da Bola. 10 horas, 18 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai perdendo para a Chapecoense, gol do zagueiro João Paulo de cabeça. Carlão de Freitas, eu ouço vaias aí no Moisés Lucarelli, merecidas essas vaias pelo que apresentou a Ponte Preta, você até detalhou ao longo da transmissão, a Ponte Preta não jogando nada. O que aconteceu com a Ponte nesses últimos jogos em casa, Carlão? Realmente a Ponte caiu muito de produção, se rendeu à marcação forte da Chapecoense, sem nenhum brilhantismo para criar, né, para criar alternativas para os atacantes na hora da finalização, pelos lados poucas opções, do lado direito o Inocêncio não apareceu tanto, do lado esquerdo o Risso muito mal, né, e sem o maestro, sem o Elvis, né, o Dodô tem que fazer às vezes, mas também não tem a capacidade, não é nem a característica do Dodô, ou seja, um primeiro tempo muito ruim, bem abaixo, e que a Chapecoense, dentro da limitação dela, entendeu, né, o significado do jogo, o que ela poderia fazer de armadilha para a Ponte Preta, ela está conseguindo levar aí a vitória parcial para o intervalo, que se permanecer é de fundamental importância nesta luta para escapar do rebaixamento. Exatamente, daqui a pouco o Carlão de Freitas volta então com mais uma análise melhor sobre esse primeiro tempo, mais completa sobre esse primeiro tempo, que a Ponte Preta vai perdendo por 1-0 no Moisés Lucarelli. Na outra partida da noite, pela 25ª rodada, o Botafogo venceu o Goiás por 1-0, o Goiás em queda livre nessa fase da competição. O Goiás agora é o 11º, tem 33 pontos, e o Botafogo, com essa vitória, ultrapassa a Ponte Preta, chega a 30 pontos na 13ª colocação, e a Chapecoense, com essa vitória parcial, também salta na tabela, ainda não sai da zona de rebaixamento, mas chega a 25 pontos, mesmo número de pontos do Ituano e do CRB. O Ituano é o primeiro time fora da zona da degola, mas a gente tem o segundo tempo pela frente ainda, esperamos ver uma Ponte Preta melhor na segunda etapa. Aproveitando, mandando um abraço aqui pro pessoal que manda mensagem pra gente, muito
muitos ouvintes mandando mensagem. O Valdir Félix, em Cosmópolis, fala que precisa de somar pontos em casa, Ponte Preta, porque fora de casa tá complicado. Um abraço também pra Ângela Matiuso. O Paulo Kikuchi, o japonês, tá aí na bronca no Moisés Lucarelli, tá bravo com a atuação da Ponte Preta também. O Emerson Santana também está no Moisés Lucarelli em loco, acompanhando essa derrota parcial da Macaca. E tem um áudio também, solta o áudio antes do intervalo aí, Marcelão. Boa noite, Rádio CBN. Parabéns pela transmissão aí. É o espeto do DIC 1. Quero mandar um abraço para toda a nação pontepretana, a toda a macacada. Dizer que hoje nós vamos ganhar e vamos sair desse sufoco aí. Uma boa noite para todos aí. E vai, Macaca! Essa é a esperança do torcedor pontepretano, no segundo tempo melhor. Ponte Preta então vai perdendo na segunda etapa, precisa vencer aí, virar essa partida para trazer os 3 pontos que há tempo já não consegue no majestoso no Moisés Lucarelli. 10h21, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta detalhando mais essa primeira etapa de Ponte Preta e Chapecoense. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Chapecoense. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro e Torinho, 13. Vem mudar com a gente. É Pedro e Lula trabalhando por Campinas. É a mudança chegando, vamos pra cima. É 13. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro e Torinho, 13. Vem mudar com a gente. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Olá, sou o Bruno Senna, 10700. Não vamos deixar nossa esperança e sonhos ficarem para trás. Acelera comigo. Vem com Senna. Vote Bruno Senna, 10700. Olá, sou Leandro Ferreira, meu número é 10777. Quero trabalhar pelo resgate histórico, cultural, turístico e ecológico de nossa cidade, junto com Dário 10. Durante 1 ano e meio, eu só tive tempo para cuidar da pandemia. Depois, coloquei de pé o Mário Gatinho, 4 centros de saúde, a telemedicina e o Hospital da Mulher. Agora, eu tô tocando o CEM, o Centro de Especialidades ali na Barão de Jaguara. A prefeitura já comprou o prédio e as obras começam esse ano. No CEM, você vai fazer exames, consultas e cirurgias eletivas. A saúde sempre pede mais investimento. E eu peço a sua confiança para entregar mais essa obra. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Solidariedade. Vote 77. Olá, sou o Jair da Farmácia 77100. Dediquei toda a minha vida cuidando das pessoas. Eu não sou político, estou na política. Vote 77100. Professora Mandi 77896. Meio Ambiente e Educação, vamos juntos, chegou a nossa vez. Toda mulher vive uma eterna luta contra o tempo.
Pra mãe que trabalha, a luta é contra o horário das creches, que fecham às 5. Pra quem carrega uma doença mais grave, tempo na fila é tempo de vida. E pra todas aquelas que sofrem com a violência doméstica, cada minuto conta. Já perdemos 4 anos com um prefeito que não tem tempo pra gente. Eu sou o Rafa Zimbaldi e vou trabalhar muito para que as soluções cheguem rápido até você. Pode acreditar, o tempo das mulheres chegou. Vote 23, vote Rafa, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Chapecoense, Central da Bola. Intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta vai perdendo para a Chapecoense por 1-0, gol do zagueiro João Paulo de cabeça. A Ponte Preta, então, sofrendo um revés em casa, a Ponte que não vence em casa há 2 partidas. Muita gente participando aqui, mandar um abraço para o César Augusto Catarim. Tá falando que a Ponte tem que aprender a jogar sem o Elvis e sem o Gé também. O Cristiano Salvione mandando uma mensagem pra gente. A Vânia Santos, a Maria José da Conceição. E também uma mensagem especial aqui. Ô Lupi, você me escuta, Lupi? Sim. O Peterson, grande Peterson, enviou umas fotos dele com você antes da bola rolar aí. Você tá apreciando as medalhas do Peterson que ele conquistou no Campeonato Brasileiro. Era uma só. Ah, pensei que fossem 2, ele mandou 2 fotos. É uma só. Ele foi campeão, master de judô lá em Anápolis, campeão brasileiro. Que legal. Ele tá sensacional, medalha muito bonita. E só para deixar o Carlão cabelo aí, você também, Chaibe, Ramon tá aquecendo aqui, deve ser novidade na Ponte pro segundo tempo. Então a gente já fala com o Carlão sobre isso, as alterações que a Ponte Preta pode fazer para a segunda etapa para mudar esse panorama. Daqui a pouco a gente volta então com Carlão de Freitas. Futebol Globo CBN. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Sou o deputado federal Paulo Freire. Peço seu voto para os vereadores do PL. Vote 22. Sou Silvia Magalhães, 22700, da família Magalhães. Quero trabalhar por Campinas no presente. Vote Silvia Magalhães, 22700. Nascido e criado em Campinas, é hora de escolher representantes comprometidos com nossa cidade. Saúde e transporte público dignos. Vote Perito Zanetti 22192. Eu me tornei prefeito no pior momento da pandemia. A Covid me obrigou a mudar os planos da cidade. Por mais de um ano, meu foco foi salvar vidas e a economia. Quando tudo passou, eu comecei a colocar de pé os compromissos que eu assumi. Mário Gatinho, Hospital da Mulher, 4 Ceprocamps, 16 espaços do amanhã, BRT, recordes de emprego. Tem muita coisa acontecendo. Eu peço a sua confiança para seguir com as mudanças por mais 4 anos. Dessa vez, sem pandemia para atrapalhar a gente. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Para mudar de verdade, vote 13. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do PT. É tempo de coragem, é tempo de mudança. Vote Juscelino Júnior 13019. Saúde é direito de todos. Ivone Mendonça 13500 com Pedro Prefeito. Pelas lutas sociais, vote Zé Abreu 13000 com Pedro Tourinho Prefeito. Por mais saúde, esporte e educação, vote Giba do PT 13456 com Pedro Tourinho 13. Federação vote 13. Eu tô com o Darel lá do certo, eu tô careca de saber que a mudança continua. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55. Olá, eu sou Adalto Cabeleireiro, 55321, juntos com o Dário, prefeito. Por mais qualidade de vida nas comunidades de Campinas. Vote 55566. Não é hora de parar, ande. Eu sou Dani Schettini, 55010. Quero trabalhar pela educação e capacitação dos nossos jovens. Sou a Mari dos Animais, 55234. Seu voto salva vidas.
Ponte Preta, Chapecoense, Central da Bola. 10h30 em Campinas, intervalo de jogo, a Ponte Preta vai perdendo para a Chapecoense por 1-0 no Moisés Lucarelli. Eu já vejo jogadores regressando para a segunda etapa, mas antes disso tem tempo para Carlão de Freitas analisar e dizer o que viu desse primeiro tempo, que a Ponte Preta não jogou, apenas uma oportunidade, né, Carlão? Meio que sem querer ainda, o Dodô chutando uma bola na trave. O que fazer pro segundo tempo, Carlão? O jogo em si, né, Fabião, foi muito ruim, né? Só que a maneira como a partida se desenvolveu, ela foi interessante para a Chapecoense, ainda mais levando a vantagem de um gol, né? A Ponte não conseguiu se impor, não conseguiu jogar pelos lados do campo. Iago Dias muito abaixo, os laterais também, o Venâncio e o Inocêncio, desculpa, e do lado esquerdo, o Risso também não conseguiu impor um ritmo. A criação da Ponte sem o Elvis, ela fica muito abaixo, né? O Dodô não tem essa característica, talvez o Dodô à frente seria aí um posicionamento mais interessante, né? A gente percebe ali o aquecimento, o Ramon deve entrar, não sei, talvez no lugar de um dos volantes, ou então no Carlão, lugar... Oi? Só para te dar mais embasamento no comentário, pelo que eu vi aqui, o Iago Dias não voltou. Sim. E o Risso saiu machucado. Então vem Heitor Roca na esquerda. Sim. E Ramon no lugar do Iago. Ah, tá. Então ele vai passar talvez o Dodô para o ataque, que seria uma solução interessante, e o Matheus para armar. Fazer o que o Dodô fez, o Ramon faz. O Ramon é um volante, mas é um segundo volante leve, que sabe criar, tem um bom passe, um passe apurado e que pode ajudar aos atacantes da Ponte. Mas vai ter que melhorar em todos os aspectos, né? Principalmente no aspecto técnico, em que a Ponte foi muito mal, errando demais, defensivamente também, né? Os contragolpes da Chapecoense todos, se não tiveram chances claras, mas geraram desconforto para a defesa da Ponte, né? Aliás, esse casamento não deu certo ainda, né? Matheus e Sérgio Rafael, parece que não houve um entrosamento, né? A Ponte não definiu um casamento de fato no sistema defensivo, e isso na Série B é crucial. É um casamento onde o casal dorme em camas separadas. Ou se não, dorme um virado pro outro. Isso é muito ruim, ainda mais numa Série B em que você precisa ter uma zaga consistente. A Ponte ainda não tem, é uma zaga furona, né? Uma zaga que rebate, tanto é que tomou gol de bola parada, mas foi uma Ponte muito abaixo. Então melhorar na questão técnica, na postura, tentar fazer com que o torcedor se envolva com a partida, coisa que o time não conseguiu fazer. E claro, marcar as descidas da Chapecoense. O Mailton é um cara muito rápido ali pelo setor direito, o Tomás é um cara que articula bem ali no meio campo. Então a Ponte precisa ajustar essa marcação e jogar, né? Coisa que não aconteceu. A Ponte não criou, a Ponte não arrematou em gol. Teve aquela chance meio aleatória, meio estranha do Dodô, mas só isso, nenhuma jogada mais clara de gol, nenhuma jogada mais organizada, uma ultrapassagem mais interessante, isso não aconteceu. Então vai ter que ser uma Ponte Preta completamente, ou mudada radicalmente para essa etapa complementar, se ela quiser virar o jogo. E olha, a vitória ela é emergencial. A Ponte não se encontra numa situação confortável dentro da Série B e que se ela não vencer a Chapecoense hoje, ela entra também no rol das equipes que correm perigo de rebaixamento. Então, refletindo o que você disse há pouco, a Ponte Preta neste momento é a 14ª, foi ultrapassada pelo Botafogo, que o Botafogo tem 30 pontos, é o 13º, a Ponte Preta 14ª, 29, Paysandu 15º, 27, o Ituano, primeiro time fora da zona, tem 25 pontos, e na zona de rebaixamento neste momento, CRB 25, Chapecoense 25, Brusque 23 e Guarani 21. Torcer então para um segundo tempo diferente, e quem vai dar o recado para você é Carlos Cabela, que já está pronto para narrar essa segunda etapa, esperando uma atuação melhor da Ponte, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, meu caro Fábio Scheibe, e um jogo melhorzinho também para a segunda etapa, né? Porque o jogo foi ruim no primeiro tempo, né? A Ponte Preta não se encontrou, mas você que está nos ouvindo aí não viu o jogo, vai pensar que a Chape também foi superior, não, porque não. A Chape achou o gol lá. Um cruzamento de bola parada lá do escanteio, achou o gol. Mas também não é tudo isso não, viu? Cabelinha. Deus do céu. Pois não, Lupe. Só para confirmar então, 11, Iago Dias ficou no vestiário, vem Ramon com a 21, Gabriel Risso com a 33 fica no vestiário, vem Heitor Roca. Heitor Roca conhece bem o Moisés Lucarelli. Ele é formado na base da Ponte, fez parte do time que foi vice-campeão sub-20 em 2017 do Campeonato Paulista.
saiu, rodou por vários clubes e agora chega por empréstimo até o final da Série B. Lateral esquerdo, Heitor Roca está no lugar do Risso e Iago Dias saiu, vem Ramon. A Chape é a mesma do primeiro tempo. Muito bem, suas equipes já vão sendo distribuídas no gramado para começar a segunda etapa. De 1 para a Chape, nada para a equipe da Macaca. Vai se ajeitando ali a Chape, vai se ajeitando a Ponte. Vai começar o segundo tempo para você que acompanha aqui o futebol da CBN Campinas, hein? É jogo da 25ª, aliás, fecha a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, esse jogo da Macaca contra a Chape. Por enquanto, 1-0, o Chapecoense está ganhando gol de João Paulo. Há 36 minutos do primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo, por conta do senhor Caio Max. O árbitro do jogo. Tudo ok, tudo certo, acertando o cebolão. Apita o árbitro! Bola tá rolando, o segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Chapecoense. Futebol, vamos Trabalha a bola a equipe da Chape, lá pelo lado esquerdo com o Marcinho, faz o domínio, recua para começar de novo com o Tarek, rola a bola pelo lado esquerdo com o Bruno Leonardo. Vai trabalhando a bola a equipe da Chapecoense na saída nesse comecinho de segunda etapa. Lançamento é feito, direto para fora, quase que ele acerta o Jean Márcio dos Santos, o auxiliar aqui à nossa frente, que a bola foi para fora, arremesso manual. Rapidamente, ele é o Heitor para fazer a cobrança. Faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. Vem Auremir para dar um toque na bola. Joga para fora do campo. É outro manual que favorece a equipe da Macaca. Mais uma vez, o Heitor vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Aqui do lado esquerdo, ele chega ali bem em cima da linha divisória do gramado. Joga no ataque. Lá pro Novaes. Gabriel Novaes não consegue o domínio. A zaga faz o quarto, vai para fora. O Heitor vai de novo para fazer o arremesso, joga lá no campo de ataque. Mais uma vez o Novaes faz a pressão, tem a marcação em cima dele, do Bruno Leonardo. Cai o Bruno Leonardo, o Novaes. O árbitro diz que é só arremesso manual. Fica caindo o Bruno Leonardo pedindo ali uma cotovelada, é isso? Mas já desse jeito, começou o segundo tempo, Lupe? Começar cedo para acabar cedo, né? Esse é o lema da Chapecoense. O árbitro vai lá, conversa com o jogador da Chape, mas ele marcou o arremesso lateral para a Ponte Preta, que perde para a Chapecoense, 1-0 para a Chape. Esse árbitro apitou, se eu não me engano, Guarani e Curitiba. Acho que foi esse árbitro que apitou o Guarani e Curitiba. Ele não gosta muito do VAR não, viu, Lupe? Não gosta muito não. Não gosta? Não gosta, ele não vai no VAR não. Isso é bom, né? Pelo menos ele mantém aquilo que ele apita em campo, né? Não fica respaldado com o árbitro de vídeo. Eu acho isso bom, Cabela. Eu também, eu prefiro. Pois não, o Scheibe. Mas se ele for pro VAR, pode sobrar pro jogador da Ponte aí, que deu uma cotovelada ali na boca do capitão da Chapecoense. Caso vá pro VAR, pode complicar pro jogador da Ponte. Não, já mandou seguir, olha lá. Arremesso mão na cobrada, vem bola pra grande área, o desvio, pega o goleiro! O Novaes tocou na bola ali, meio que esquisito, mas a bola tava indo em direção à rede, meu caro Antônio Lupe. Depois de um arremesso lateral. Acho que o Novaes não acreditou que a bola fosse passar por toda a defesa da Chapecoense. Um leve toque para a defesa do Léo Vieira. Escorregou, o Matheus Silva levou um escorregão ali. Quase que ele compromete todo o sistema defensivo da Ponte. E faz o quarto e tenta sair jogando. A Chape adentro da marcação. Fica a bola dominada lá do lado esquerdo. Faz o trabalho por ali. Quem chegava lá do lado esquerdo era o Tomás, não é? Chegava ali, a bola foi para fora, o arremesso manual para a equipe da Chapecoense. Mancha está na cobrança, faz o arremesso, joga mais atrás com o Tomás, ajeita a bola perto da direita, tenta o lançamento, no meio do caminho a zaga da Ponte faz o corte, é roubado de bola com o Castro, rola a bola com o Renato, de primeira fez o passe pro Heitor, tenta imprimir velocidade, a Ponte no campo de ataque, já deu um tapa na frente, ali na frente com quem fica com ela, opa, quase escapuliu ali do Ramon. Bola voltou, começa de novo com o Sérgio Rafael, trabalha com o Hudson, vem pela intermediária ali, puxa pelo círculo central do gramado, já dá um tapa na bola pela direita. Matheus Silva, zagueirão no ataque, lançamento é feito lá na ponta direita, quem recebeu foi Inocêncio, deu um tapa na bola, fez a ligação, Dodô domina, marcação vai pra cima dele, tenta a finta, perde a bola. Recupera a bola a equipe da Chapecoense, tenta imprimir velocidade e vem pro campo de ataque, faz a proteção o Marcinho, domina, gira o corpo, rola mais atrás com o Auremir, que já encontra o Mancha aberto lá pela esquerda. 3 minutos e 40 deste segundo tempo. Vai tocando a bola a equipe da Chape que ganha o jogo por 1-0. Carlão de Freitas. O Heitor parece que vai se atirar aqui como se fosse realmente um ala, não é? É um jogador fogoso, né? Já demonstrou isso. Fogoso, jogador que gosta de atacar.
Ele começou aqui na ponte. Que vocabulário. E vai ser uma arma da ponte aqui pelo lado esquerdo. Fogoso. Meu Deus. Cheguei a arrepiar. 4 passados. O Naldo tá de cabelo em pé aqui. Bola foi para fora, arremesso manual já cobrado pela equipe da ponte. Não, o árbitro dá o impedimento agora. Lá na frente, impedimento do ataque da equipe da Macaca. 4 minutos e 20. Aquela morosidade continua, né, Carlão? Continua. Teve aquela chance meio estranha ali do Gabriel Novaes, mas a ponte ainda continua. Precisa criar uma chance, né? 2 chances, né? As duas esquisitas, né? Sem nenhuma inspiração, né? Não teve nada de criação. Aconteceu, né? Mas precisa criar algum fato no jogo, fazer com que a torcida participe, né? A arquibancada, o termômetro é a arquibancada, né? O time faz a arquibancada participar. E até agora é muito gelado, né? Essa equipe da Ponte Preta. E olha que tá calor hoje, hein? 23 tá calor, graus, tá, pois verdade. Fora a fumaçaiada aí, né? Meu Deus do céu, que coisa, hein? Trabalha a equipe da Ponte na saída, mais uma vez o Heitor aqui pela esquerda, recua com o Hudson ali entre os zagueiros. O Hudson vem caminhando com a bola no círculo central do gramado. Ligação feita na ponta canhota lá pro Heitor. Ô, Heitor! Bola quicou no gramado, enganou o Heitor, foi para fora, só arremesso manual para a equipe da Chape, 5 minutos. Vocês já ouviram o toque CBN marcando 5 minutos deste segundo tempo. Sem pressa nenhuma para fazer a cobrança lá, o Mailton. Faz o arremesso manual, joga a bola na direção ao campo de ataque, vem a zaga da ponte para fazer a roubada. Sérgio Rafael dá um bicão na bola, em direção a uma grande área, o zagueiro sobe, não acha nada, a bola que ficou quicando ali à frente. Hudson responde de cabeça, toca na bola o Castro. Joga lá na área, o Léo Vieira sai do gol para fazer a defesa e colocar ordem na casa da Chapecoense. Tem pressa. Tá jogando com Mancha. Lá do lado da esquerda ele toca no Marcinho. A bola quicou no gramado, quase que o Marcinho perde o controle. Mas ele faz a proteção. Para cima dele vai o Igor Inocêncio. Ele recua para começar de novo. Lá atrás com o João Paulo, autor do gol, que recua um pouquinho mais pro Léo Vieira. Aí o goleiro não quer papo, não dá um bico na bola. Joga pro campo de ataque, Matheus Silva de cabeça, repõe a ponte no campo de ataque. Dodô fez o domínio, rolou a bola lá pela direita. A tentativa da batida do Inocêncio foi travada ali na hora H. Briga Sérgio Rafael. Na roubada de bola, o árbitro anota a falta em cima do Mário Sérgio. Eu não achei nada ali, viu, Lupe? Não sei a sua visão daí. Eu achei que foi. Porque o Sérgio Rafael, ele chega em cima com o braço nas costas do jogador da Chape, atinge a bola, mas derruba, desequilibra o jogador da Chapecoense. Achei que foi falta. No lance anterior, precisava da comunicação. Alguém tinha que gritar, olha o rabo, pro Inocêncio. Pois é. Ninguém gritou o rabo. Nem o Fogoso. Toca a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça ali para fazer o corte o Sérgio Rafael. A bola sobe, desce, briga por ela, Bruno Leonardo chegou firme e forte ali. O árbitro, é engraçado, porque ele sente que o choque foi na cabeça do jogador da Ponte e ele, no mesmo momento, ele manda parar o jogo para o atendimento do jogador da Ponte, viu, Lupe? Mas teve um jogador da Ponte, eu acho que foi o Renato, que na hora que viu o Ramon, pediu para ele deitar, porque o choque foi muito forte. Camisa número 33, o Bruno Leonardo, veio com muita força ali em direção ao Ramon. Até de forma física, eles são completamente diferentes. O zagueiro, 33, é muito forte. O Ramon, um pouquinho mais franzino. Levou a pior, tanto é que o pessoal aqui, ó, o Lauro já está correndo em direção ao vestiário, porque com certeza deve ter sangrado a cabeça do Ramon. E o jogador da Chape parece que também, viu? Que é colocado uma toalha ali na cabeça do jogador da Chape como se estivesse estancando. Agora um curativo ali, um gás, alguma coisa do tipo ali, que parece que também o jogador da Chapecoense também deve ter cortado ali na altura do supercílio. Vamos chegando a 8 minutos deste segundo tempo, 1-0. O jogo continua moroso demais, Carlão. A Macaca não consegue trocar 3, 4 passes rápidos e conscientes. Se impor, né? Se impor, não consegue se impor, não consegue fazer valer, né, o fator campo. Não falo nem em qualidade, né? Mas não cria uma jogada, né? Ih, acho que vai trocar, hein? Aí. Tá com o cara que vai trocar, mas não consegue criar uma jogada, não consegue colocar a defesa da Chapecoense em situação de perigo. Realmente, uma tarde pode mudar e tem que mudar, né? Mas até aqui um panorama muito abaixo. A Ponte não faz por merecer sequer o empate. Não consegue criar uma chance. Os jogadores muito abaixo. Hoje, realmente, um jogo muito ruim da Ponte até aqui. O Ramon vai se levantando ali, entrou a marca em campo. Parece que não tá legal o Ramon não, viu, Lupe? E tem um membro da comissão técnica da Ponte que tá correndo agora ali com uma toalha na mão, uma camisa na mão.
em direção ao banco de reservas, mas pelo que dar já pra... pisquei a placa aqui, já vi a placa piscando, vem o Portuga, se não me engano, né? É o 70. É ele mesmo. O Portuga vem para o jogo e o Ramon vai ter que sair. Como é um choque de cabeça, eu só vou esperar o cartão vermelho, porque aí é um lance onde o jogador sai por conta de uma contusão na cabeça, não conta naquelas 5 alterações. Exato. Pois não, Scheibe. Tá sangrando muito o Ramon aqui, até uma cena um pouco assustadora assim, ainda bem que já tá bem, mas sangrando bastante também, um choque da parte da face do nariz com o coco mesmo, com a cabeça do jogador da Ponte, viu? Meu Deus. Ali, portanto, Ramon não deu tempo nem de suar a camisa, né? 9 minutos. Oi, demos uma moral pra ele, né? Pois é. O Carlão encheu tanto a bola do Ramon que... Enchi a bola dele, mas vamos torcer aí primeiro. A fase quando não é boa, nem enche a bola. Não adianta, mas primeiro a saúde do atleta, né? Porque do jeito que o Fábio Scheibe falou, o lance foi muito feio. Vai lá. Confirmando o Portuga, tá 70, tá no jogo. Tá bom, Portuga em campo, Ramon fora do campo. Trabalha lá a equipe da Ponte, tenta chegar do campo de ataque, tem arremesso lá pela direita. Fez o arremesso manual, só que na contramão ali, começa com o Matheus Silva de novo. Rola a bola com o Sérgio Rafael. O Sérgio toca na bola aqui pelo lado esquerdo com o Heitor. Domina, ajeita, perna canhota, devolve do Sérgio Rafael, que domina a bola. Fez o passe ali pelo círculo central do gramado da Fogueira ali. Pro Castro, consegue consertar, sai tocando, pois não. Vou precisar de uma ajuda aí. Não vi ele levantando o cartão vermelho para simular uma lesão por choque de cabeça. Também não vi. Então, se ele não levantou, conta uma das 5 mudanças. Pois é, pois é. Não mostrou não, mas deveria ter mostrado, né? É aquela famosa concussão, né? Exatamente. Falam, né? Não mostrou não, não marcou não falou. Só se os médicos não avaliaram com uma concussão, né? Porque para levantar o cartão tem que ter avaliação do médico. Avaliação médica. Pois é. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN. Segundou na noite, hein? Tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Chapecoense. 1 pra Chape. Fábio Scheibe, segura aí, porque a Chapecoense faz a roubada de bola, vem pro contra do campo de ataque, bota a velocidade, o Tomás lá pela esquerda chegou, tomou um chega pra lá, ficou pedindo a falta, o árbitro que não, segue o jogo, sai trabalhando, Sérgio Rafael, vai lá, Fábio Scheibe. Central da bola. E agora é oficial, o Corinthians anunciou a contratação de Memphis Depay, que assinou um contrato hoje válido até o final de 2026. O holandês é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa e a ideia do Timão é apresentá-lo antes da partida do Juventude na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Chapecoense vem para o campo de ataque mais uma vez, vem carregando a bola. O Mailton aqui pelo lado. Ih, sentiu, hein? Já botou a mão no posterior da coxa ali, o Mailton, da perna esquerda. Levantou o braço, olhou para ele pro banco de reserva. Não vai dar pro Mailton, não. Trabalha a bola, Portuga, faz o domínio. Escapa da marcação ali, não. Caiu, levantou de novo. Perde a bola, o Castro briga por ela ali no meio. Bola espirrada, tá parecendo pastelão isso, viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? Colocar os 3 patetas para jogar aí no meio. Vou falar, vai ficar mais ou menos igual, viu? Colocar o Charlie Chaplin. Os 3 patetas. Olha, Carlão. Carlão, fazia tempo. Ó, tá pior do que o jogo contra o Operário. Um jogo sem nenhuma lucidez, né? Um jogo sem não ter nenhuma clarividência, uma jogada assim mais bonita, de encher os olhos. Realmente um jogo truncado, tecnicamente muito fraco. Cabela, Macaca, pois não, Fábio Scheibe. Para ajudar vocês aí, para ajudar o Lupe também, na carona no Premier aqui, o Premier resgatou a imagem que o quarto árbitro mostra o cartão vermelho, né? O cartão da concussão. Então a substituição foi por concussão mesmo. O Premier resgatou a imagem do quarto árbitro. Muito bem, então. Poderia só ter levantado, né? Pra todo mundo ver, né? Mas tudo bem. Valeu, Scheibe. Boa, Fabião. Boa, tá ligadaço. Que fase vive o Fábio Scheibe, hein? Como você disse, Cabelo, o bico do avião tá, ó, encobrindo. Tá, meus amigos me ajudando sempre. Que subidão, hein? É isso, hein? Ah, louco, hein? O cara tá um olho nos resultados ali do plantão, outro olho na TV. Olha... Hoje tá difícil o resultado, viu, Cabelo? Tá. O Lupe tem os endereços bons pra você achar resultado. Não, deixa pra lá. O Lupe conhece os campeonatos bons aí pra passar pra ele. É, rapaz.
Ah, vem lá. Mas deve ter um joguinho interessante aí, lá na Macedônia, alguma coisa. É, quinta divisão do Equador. Olha lá. Opa. Tem lá o Carabobo lá. Vai lá. Carabobo. É, vai lá. 13 minutos e 50. Ponte vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito ali pela ponta canhota. Teve desvio. É arremesso para a ponte lá pelo lado esquerdo. Vai chegando ali o Heitor. Toma de chance para fazer a cobrança. O Novaes estava ali pertinho. Ele falou que vai jogar lá na área. No cruzamento anterior, teve quase gol, hein? Foi quase gol, hein? Toma de chance ali o Heitor. Mais o arremesso, joga no bico da pequena área. De cabeça, zaga corta. Voltou pela meia. Inocêncio. Bateu prensado por baixo a zaga corta. A bola sobe, desta viva. A bola ali à frente da grande área. Lá pelo lado esquerdo, quem chega por baixo é João Paulo. Dá um tapa na bola. Pra sair jogando a equipe da Chapecoense. Tenta imprimir velocidade. Briga por ela o Marcinho lá do lado esquerdo. Ele protege, recua com mancha. Aperta a canhota. Bota ali pela meia. Quem chega. Opa, tocou no braço ali. O Tomás ajeitou com o braço, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ponte no ataque, lançamento feito ali pela meia, chegou o Igor Inocência, sobe, o Igor fez a finta ali pra cima do Renato, hein? Tirou a bola do pé do Renato. Tenta a batida, bate em cima da zaga da Chape. Sai jogando a Chapecoense aqui pela esquerda. Vem com o Mailton. Rola a bola. Opa, bateu pra fora do campo. Eu tava meio encoberto, mas foi uma fintaça do Igor Inocêncio pra cima do Renato. Não foi não, Lupe? Sim, foi uma fintaça. Tá todo mundo perdido aqui no ataque da Ponte. Chape tá na frente. Tá vencendo 1-0. Ramon vai sendo retirado de maca. Tá sendo levado de maca ali pro vestiário, Ramon. E eu não sei não, tô vendo uma correria aqui, acho que ele vai ter que ir de ambulância embora, hein? Eu acho que ele vai pro hospital. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe da Macaca ali pelo círculo central do gramado com o Matheus Silva. Rola a bola lá pela direita com o Inocêncio. Devolve no círculo central do gramado com o Sérgio Rafael. O zagueirão Serjão ali no meio do campo. Breca. Bota a bola pela esquerda. Vai sair de ambulância o Ramon, tá? Ajeitando a ambulância lá para levar o Ramon para o hospital. Trabalha mais uma vez o Novaes. Encara a marcação. Deu uma pedalada ali. Saiu para o lado errado. Chegou a marcação para cima dele. No carrinho. O Novaes cai fora do campo. O árbitro está dando a falta e o cartão. É isso, Lupe? O cartão amarelo já confirmo para quem foi. Mailton, 98. Fez a falta ali bem pertinho da bandeira de escanteio do lado esquerdo. Mailton está entrando agora na ambulância. Mailton, não, perdão. Ramon. Ramon tá entrando agora na ambulância, vai deixar o campo, o camisa número 21. Ele tá bem, ele tá acordado, ele tá consciente. É mais por uma questão aí de preocupação e de cuidados médicos com o camisa 21 da Macaca. Prevenção é sempre bom, não é? Vem bola para a grande área. A falta para Macaca. Quem sabe agora, torcedor da Ponte, aumenta o volume aí. Vem comigo. É falta para Macaca ali pelo lado esquerdo. Vai pro levantamento. Vem bola lá para dentro, hein? Tá todo mundo lá dentro. Autoriza o árbitro a cobrança da falta. Vem Ponte para cima. Tem Renato na cobrança. Aqui pelo lado esquerdo. De perto à direita. Vai para a bola. Faz o levantamento na segunda trave. Que o árbitro tá dando lá no meio da pequena área, hein, Lupe? Mandou voltar isso? Mandou voltar, ainda bem, né? Ainda bem. Mandou voltar. Mário Sérgio e Matheus Silva. Agora sim é pra valer. Falta pra Macaca, Dodô na bola. Dodô, vai pra cobrança, Dodô. Ô, Dodô, capricha agora aí, viu, Dodô? Você tem uma segunda chance aí, vai lá. Dodô na cobrança da falta, bateu o levantamento da grande área, desvio de cabeça! Aí subiu o Sérgio Rafael, pensando da seguinte maneira, Lupe. O Dodô errou, vou jogar a bola lá onde foi a primeira cobrança. Um leve desvio de cabeça, mas pelo menos melhorou a cobrança de falta do Dodô. O toque de cabeça, só um leve desvio e a bola acabou saindo bem próximo ali ao travessão do goleiro Léo Vieira. Por protocolo, Ramon está indo para o hospital. Muito bem. Carlão de Freitas, 18 minutos deste segundo tempo, tá 1-0 para a Chape, a Ponte não se encontra, não se acha, não acerta um passe. Vai tentando, né? Já houve uma troca, o Novaes veio aqui pelo lado esquerdo, o Renato por dentro, eu acho até melhor, eu acho que o Gabriel dá um pouco mais de movimentação, mais mobilidade por esse setor, mas muito pouco. Olha a Chape, vem lançamento feito aqui para dentro da grande área, Carvalheira saiu na cara do gol, fez a finta, se esticou por baixo, Pedro Rocha voltou com Carvalheira, ajeitou na perna canhota, batida, Girig. Ô, seu juiz, aí não, né, o Jean Márcio, se estava impedido,
Podia ter dado impedimento quando ele faz o giro pra sair da área, né, ô seu Bandeira? Ô Lupe. Assim... Tem que esperar, né? É o protocolo. Tem um protocolo de saúde, tem o protocolo do impedimento. Tem que esperar a conclusão da jogada. Enquanto isso, o lance foi paralisado, mas tem a questão do VAR para ver se realmente estava impedido. Estava. Estava mais na cara que barba. Fala, cara. Mas lance Serjão, Rafael, mal, né? Quem tá bem hoje, cara? Paz do céu, mas nossa. Hoje não salva um aí, pelo menos um, até agora não salva um. Mas que lance terrível, né? Lance saiu catando cavaco, credo, Cruz. Passamos em 19. Vem ponte pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita. Era o Castro que brigava pela bola lá como se fosse um atacante. Sobe a zaga da Chape, corta, vem pelo meio. O toque é feito de cabeça, ela vai sobrando com o Sérgio Rafael. Trabalha do lado com o Hudson, devolve no Portuga. Escapa da marcação, ali do Auremir que foi pra cima dele. Carrega a bola, dá um tapa nela pelo lado esquerdo com o Novaes. Encara a marcação do Mailton, puxou pela meia. Preparou o chute, ele é frente da grande área, escapou bem do lance, a batida. Ramon não tá mais no jogo. Ele fez o passe lá pro Ramon que tá lá na ambulância, Lupe. Ele foi buscando espaço. Quem era? Gabriel Novaes. Buscou, não conseguiu na finalização, quando conseguiu, pegou mal na bola, mexe a Chape e vai embora o camisa 30. O Tomás, entra o camisa número 10, Giovanni Augusto com a 10 está no jogo, sai o Tomás com a 30. Teoricamente, digamos que o Giovanni Augusto conhece do riscado. Opa. Não é? Bom jogador, sabe jogar tecnicamente melhor que o Tomás. É que tá na descendente, né? Veterano, fisicamente não deve estar tão bem, mas é um jogador de qualidade, é um jogador de inspiração, um jogador que pode organizar e a Chapecoense. Ô Cabela. Pois não. O quarto árbitro levantou mais uma vez o cartão vermelho depois, se o Lupe tiver oportunidade aí. Não sei se foi uma saída também por algum motivo específico. Não, agora não, mas eu vi ele levantando o cartão agora, junto com a placa de Exatamente. De alteração. Mas acho talvez a Chapecoense também ganhe uma mudança. Talvez seja essa mudança que eles fizeram com a questão da concussão. Tudo bem, mas o jogador é com o jogador que sofreu, não é isso, Lupe? Não. A Chape também tem uma. Então, talvez essa mudança não entre nas 5 do jogo. Então, mas aí ele sinaliza para o árbitro que essa daí é a sexta, por exemplo. A extra da Chapecoense, não sei, mas pode ser isso. Mas é quando o jogador sai pelo motivo, o jogador está em campo ainda. Escanteio cobrado para a Chape, pintou levantamento da grande área, o Pedro Rocha subiu, deu um soco nela, a bola está viva ali pelo meio, a sobra no meio, a batida! Para fora do gol! Uma tremenda de uma confusão na área Ponte Pretana, a bola vai para fora, só tiro de meta, viu, Lupe? E dessa vez, quase o outro zagueiro da Chape, o Bruno Leonardo, marca o segundo dos catarinenses no jogo. A bola tirou muita tinta do poste direito do goleiro Pedro Rocha, que já estava caído no lance. Tiro de meta para Macaca. Muito bem. 21 minutos e 50. 1-0, tá ganhando a Chape, tem jogador da Chape caído lá no meio da área. Vai se levantando lá, parece que é o João Paulo que tá caído lá. Não, é o centroavante, é o Mário Sérgio. Tá caído lá, mas tá tudo bem com ele. Já vai se levantando ali, tá tudo certo. Não, é o João Paulo mesmo, né? É o João Paulo mesmo que tava caído lá na área. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai no VAR o árbitro. Não sei o que aconteceu. Esse lance lá na área, lá em cima do João Paulo que ficou caído? Só isso que pode ter acontecido. Pois é. Tá, o árbitro vai lá. O jogo tá tão moroso que os jogadores não foram nem atrás do árbitro lá é um time disperso, né? Um time disperso. A Ponte muito mal hoje. Realmente a sintonia bem abaixo. Um time que em nenhum momento conseguiu acender no jogo. A gente não sabe, mas normalmente quando vai no VAR... Cabela. A gente já sabe, Carlão. Pode complicar para Ponte Preta. Acho que é o Sérgio Rafael que está no lance. Depois da disputa da bola, ele dá um coice, literalmente um coice no jogador da Chapecoense, pega as partes de baixo, as partes íntimas do jogador da Chapecoense. A parte de baixo pode ser a sola do pé. As partes íntimas ali, deve complicar, deve dar pênalti sim, e provavelmente expulsar o jogador da Ponte, viu? O árbitro tá voltando ali pro gramado e deu pênalti.
dá pênalti para a equipe da Chapecoense. E eu nunca vi um VAR ser tão rápido e o árbitro ser tão pouco pressionado, viu, Lupe? E vai expulsar o Sérgio Rafael. Expulsou? Tá expulso. Ele faz ali o movimento de coice, né? Como o Fábio Scheib descreveu. Tá expulso o Sérgio Rafael e pênalti para a Chapecoense. Pois é, 23 minutos e 50. O Sérgio Rafael nem reclamou, nem gesticulou, nem nada. Tomou cartão, já vai saindo de campo. Olha o zagueiro da Ponte. Oi? A torcida concorda com a marcação e xinga o zagueiro da Ponte. Pois é. Todo mundo tá ligado, acompanhando aqui o Fábio Scheib, que tá no subidão hoje, falou em primeira mão para todo mundo o que era o lance. Tá aí, portanto, o Sérgio Rafael tá deixando o gramado. Ponte Preta fica com 1 a menos e ainda tem um pênalti contra a Macaca. A Chape pode aumentar o placar, já vejo, por 1 a 0. E é o Giovanni Augusto, né, que já pegou a bola ali, botou embaixo do sovaco ali para fazer a cobrança, viu, Lupe? Não? Giovanni Augusto. É ele, camisa 10. Primeira participação dele no jogo, já pode marcar o segundo da Chapecoense na partida. Giovanni Augusto na bola. Pedro Rocha tá lá embaixo da trave. Giovanni Augusto na cobrança. O árbitro chama atenção e dita a regra para todo mundo ali. Ali, ó, só falando, não pode pisar, não pode invadir, não pode dar passo do lado, não pode empurrar, não pode morder a orelha, não pode empurrar, tudo isso. Tá lá falando para todo mundo e o pênalti, Giovanni Augusto na cobrança. Toque de 25 minutos da CBN Campinas. É pênalti para Chape. Pedro Rocha embaixo da trave. Autoriza o árbitro. Giovanni Augusto na cobrança. Pode fazer o segundo gol a equipe da Chapecoense. Autoriza o árbitro. Olha lá, Giovanni Augusto, respirou, correu para a bola batida. Pega Pedro Rocha! Ponte Preta! Se esticou todo para fazer a defesa. No cantinho esquerdo, foi bem na bola, defesaça do goleiro da Ponte, Lupe. Parece que acordou Moisés Lucarelli, a defesa do pênalti do Giovanni Augusto. Pedro Rocha no cantinho, deslizou no gramado e fez a defesa. Parece que agora sim, a Ponte está jogando no Moisés Lucarelli. Levanta o torcedor pontepretano, acorda o torcedor pontepretano com 26 minutos deste segundo tempo. É falta para a Chape aqui pela direita. Giovanni Augusto que perdeu o pênalti, vai na cobrança da falta. Todo mundo lá no meio da grande área. Tem que acordar a Ponte, tá perdendo o jogo. Dá 1 a 0 para a Chape. Giovanni Augusto na bola, faz o levantamento, vem ali pelo meio, sobe de cabeça, o ataque, bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Carlão, quem sabe agora esse choque para a equipe da Ponte acordar em campo, a torcida precisava de um fato, né? E esse fato aconteceu com a defesa do Pedro Rocha. Agora, vamos ver se os jogadores vão responder. Com 1 a menos fica muito mais difícil. A Chapecoense vai se fechar ainda mais, vai se trancar e vai ter o contragolpe à disposição. Agora, todos os jogadores muito abaixo hoje, mas o seu Sérgio Rafael não é pela expulsão, não. Nós já estávamos chamando a atenção. Meu Deus do céu, que jornada trágica dele. Eu acho que uma das piores partidas do Sérgio Rafael como jogador de futebol. Hoje tudo deu errado para ele. Muito bem, saiu o cartãozinho ali, me parece que é para o Portuga. E tem 2 jogadores da Chape caído. Um é o Mailton. E outro é o Tarek. Muito bem. E pelo visto os 2 vão sair, porque tem 2 da Chapecoense já em aquecimento, confirmando o cartão para o Portuga. 4-3. Sai o João Paulo, entra o Doma, camisa 3, Doma, que é zagueiro. Zagueiro por zagueiro. Já Doma, tem amarelo, né? Nova. Tem amarelo, verdade. João Paulo tem amarelo. E tem mais uma lá, vamos confirmar. Mailton, 98, foi embora. Entra, só para confirmar, o 79, é isso? Isso. Marcelinho com a 79 está no jogo na vaga do Mailton. O João Paulo com a 4 foi embora, entrou o 3, Doma. E os 2 amarelados da Chape estão fora, Mailton e João Paulo, os 2 que tinham tomado cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Trabalha a saída de bola, a equipe da Ponte, da recuperação de bola aqui pelo lado esquerdo com o Heitor. Ele já bota ali pelo meio, busca o jogo ali o Renato, não consegue o domínio. Olha, escapuliu do pé dele, sobra com o Matheus Silva. Também não consegue o domínio, vem Chapecoense para o campo de ataque, é falta. Falta em cima do Mário Sérgio ali pela intermediária. O Matheus Silva não conseguiu dominar a bola, estava sozinho ali, viu, Lupe? O jogador da Ponte... A Ponte hoje não está numa noite tão inspirada, né? A gente está percebendo isso. Até em domínio de bola, a Ponte Preta não está logrando êxito. Falta para a equipe da Chape, é de longe, mas o Giovanni Augusto está ajeitando a bola com muito carinho. 28 minutos e meio
Segundo tempo, 1-0, Chapecoense está ganhando, é falta para Chape. Giovanni Augusto da cobrança, faz o levantamento lá na segunda trave. A bola vem pelo meio da área, quicou no gramado. O Heitor briga ali para ficar com ela, foi seguro, recebe falta, o jogo está parado. É falta que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. 28 minutos e 40 deste segundo tempo. Ponte joga com a menos, hein? Foi expulso o Sérgio Rafael. Cometeu um pênalti ali, deu um coice. O jogador da equipe da Chapecoense dentro da grande área. Eles esquecem que tem VAR, né, Carlão? Todos eles esquecem, né? Eles esquecem que tem VAR. Pô, não tem outra explicação. É impressionante. Não pode dar um coice. Você tá jogando, tá nervoso, adrenalina explodindo. Mas tem que pensar, né? Aquela coisa, tem que ter, né? Um pouquinho de inteligência, entender o jogo. Não adianta mais as coisas, ficar puxando camisa, cotovelada embaixo. O VAR pega tudo. E se não fosse o Pedro Rocha, a Cuica já tinha. Pois é, e vem de novo, vem aí o Matheus Regis, daqui a pouquinho o Lupe vai confirmar. Portuga ali pelo círculo central do gramado, trabalha, ele faz a proteção. Portuga! Quase que ele perde a bola ali, ele volta com o Matheus Silva. Rola a bola com o Hudson. Vem na ligação ali pela ponta direita, quem recebe lá o Igor Inocêncio. Faz o domínio, puxa pela meia, devolve no sistema defensivo com o Castro. O Castro foi recuado ali na vaga do Sérgio Rafael. Ponte joga com a menos, hein? Lançamento foi feito, quem sobe de cabeça foi o Marcelinho. Toca na bola, sobra com a equipe da Ponte. Novaes, domina, do outro lado, Novaes, recua. Com o Matheus Silva de novo, recebe o Gabriel Novaes novamente ali pela esquerda, já pulsa pela meia, preparou a batida de fora da área, rolou a bola com o Dodô, girou, quem estava por ali era o Portuga, volta a bola lá pela direita, Inocêncio, recebe, domina, rola a bola que vem para o campo de ataque, o Castro, cruzamento feito, a zaga corta, ela volta com o Hudson. Hudson com ela, já dá um tapa nela, faz a abertura com o Heitor, lado esquerdo, pro domínio, recua com o Matheus Silva, vai tocando a bola de um lado para o outro, o Castro volta ali no sistema defensivo para fazer o trabalho Ponte Pretano para chegar no ataque, joga a bola na fogueira ali para o Portuga no meio, ele conserta, recua com o Matheus Silva novamente, 30 minutos, eu vi o toque da CBN marcando aí, não é? Ponte vem para o campo de ataque, lançamento é feito lá pela ponta direita, toca de cabeça o Igor Inocêncio. Chega a zaga da Chape para fazer a recuperação. Sai jogando errado a Chape. Hudson com ela. Toca o Inocêncio. Pintou o cruzamento da grande área. Saiu Léo Vieira. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 31 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Reta final de partida. 25ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca e 1 a menos em campo. Chapecoense. 1 para Chape. João Paulo marcou lá aos 36 da primeira etapa, Chaibi. Central da bola. Mais cedo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Goiás por 1-0. Com esse resultado e a derrota parcial da Ponte, Botafogo ultrapassa a Ponte Preta. A Ponte tem 29 pontos na 14ª colocação. Apenas 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Futebol Globo CBN. Bola sai aqui na lateral. O Novaes não consegue evitar a saída e agora vai ter a troca. Vai ter a troca. O torcedor não gosta da troca, hein, Lupe? 7, Dodô vai embora. Entra o Matheus Regis com a 77. É a terceira troca da Ponte Preta. Quarta troca, perdão. É a quarta que vale pela terceira. Mais ou menos isso. Tem mais uma. É. Muito bem. Matheus Regis em campo. Carlão daqui a pouquinho fala, a Chape vem pra cima, trabalha a bola à frente da grande área. Girou, ali o Mário Sérgio, rola a bola com Mancha, lá pela esquerda, toca de primeira, Marcinho recebe, domina, ajeita a bola, fintou, carregou o bico da grande área, preparou o cruzamento, Matheus Regis. Em cima dele para fazer ali a travada na hora H, bola para fora, arremesso mão para a Chape, que não tem pressa nenhuma, Carlão. Matheus Regis em campo, Dodô fora. Para dar um pouco mais de velocidade, a torcida queria até a saída do Renato, que realmente não tem apresentado um bom futebol e foi muito mal até aqui, mas coloca o Matheus Regis, deixa o Renato lá como jogador de área, né? Uma vez que a Ponte também vai apostar nas bolas aéreas, então por isso mantém o camisa 19 e o Matheus Regis velocidade pelos lados. Chape do campo de ataque. Rola a bola com o Marcelinho aqui pela direita, já bota na frente, vai pintar cruzamento que vem para dentro da grande área. Joga lá dentro, sobe de cabeça, Hudson, corta, Auremir, domina no peito, mantém a Chape à frente da grande área. Devolve aqui na direita, Marcelinho passou errado, deu ali nos pés do Renato, tenta imprimir velocidade, dá um tapa na bola, Portuga se apresenta, rola no ataque, não. Aí não. Ele tinha
todo o espaço do campo para fazer a jogada, ele recua nas mãos do Léo Vieira, Lupe. E é nessas horas que o torcedor da Ponte sente saudades do Elvis, que hoje não joga, está suspenso. O Portuga tentou um passe ali, cortando a defesa da Chapecoense, não conseguiu. Matheus Regis acabou de entrar, deu um pique danado, mas não conseguiu chegar antes do goleiro Léo Vieira. Tem um da Chape caído, é o Bruno Leonardo, 33. Aí quando a gente fala esse lance do Portuga, com todo respeito ao atleta, né, ao profissional, mas é o puro lance de falta de personalidade. É um jogador que ainda pode até marcar gol. O futebol, ele nos apresenta surpresas a cada dia, a cada rodada, a cada jogo. Mas é um jogador que ainda não está preparado, não para jogar na Ponte, mas para enfrentar um momento como esse, de instabilidade. Seja qual time for. O emocional, realmente o clima está pesado, o ambiente não está legal para o jogador da Ponte. Então, se o cara não tiver personalidade, não tiver aquilo roxo, ele não consegue jogar. Né? Então, por isso, essa bola do Portuga era uma chance clara de gol. Essa bola o Lupe lembrou bem. Se cai no pé do Elvis, veterano, experiente, identificado com a torcida, ele coloca o Matheus Regis na cara do gol. Mas o Portuga ainda é um jogador que está buscando o espaço dele, muito novo ainda para suportar uma pressão do tamanho que é a pressão aqui da Ponte. Muito bem, vai trocar, já saiu ali o Bruno Leonardo de maca. Vem aí o 22, meu caro Lupe. 33, Bruno Leonardo vai embora, 22 é um outro Bruno, é o Bruno Vinícius. Bruno Leonardo está indo embora com a 33, Bruno Vinícius com a 22 está no jogo. Muito bem, tá em campo ali o Bruno. É 6 por meia dúzia. Um Bruno por outro Bruno. Sai jogando lá pelo lado esquerdo o Mancha. Livre de marcação, ele vai caminhando com a bola ali, já bota no campo de ataque. Lançamento é feito. Era pro Giovanni Augusto, sobe Castro para fazer o corte. Ela sobra com o Matheus Regis, devolve do Igor Inocêncio. Tenta o toque, marcação para cima dele, o desvio, a bola foi para fora, arremesso Manual para Macaca, sistema defensivo. 35, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vem Chapecoense no campo de ataque. Sobra de bola com o Mário Sérgio lá pelo lado esquerdo. Deu uma pichotada de novo. Sistema defensivo ali com o Matheus Silva, hein? A sorte que o jogador perdeu o tempo da bola ali. Marcinho devolve. Fez o toque com o Mancha lá pelo lado esquerdo. Rola a bola pela intermediária. Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Chape. Na chegada do campo de ataque, Mancha. Recua lá atrás para começar com o Bruno Vinícius que está com ela. Faz o domínio Bruno Vinícius. Busca alguém para o passe. Tem marcação em cima. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Tarek. Lá pelo lado esquerdo quem recebe para fazer o trabalho é a equipe da Chapecoense que vem para o ataque. Lançamento para a área. Sobe Matheus Silva. Sobra de bola com a Chape ali pelo meio. Acabou escorregando. O Marcinho. A ponta tenta sair jogando com o Hudson. Toca na bola pelo lado esquerdo mais uma vez, bota velocidade, vem o Heitor, carregando a bola, ali na ponta canhota, ele chega, marcação para cima dele, faz a ligação, fazia a ligação com o Novaes, fraquinho, zagueiro cortou, jogou a bola para fora, o próprio Novaes tem pressa, faz a cobrança, joga a bola com o Hudson, devolve no Gabriel Novaes, escapa bem da marcação, encara a marcação do Oremir, bota a bola no meio da área, ele buscava o Matheus Regis, só que foi muito aberto, né, o Lupe? Muito aberto. A bola foi muito aberta, foi fácil ali nas mãos do Léo Vieira, que bota ordem na casa da Chapecoense. Vamos chegando a 37, hein? Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Os ponte-pretanos estão na bronca aqui. O seu Fernando da Vila Industrial faz um longo desabafo aqui, fala da situação da Ponte Preta e não vê uma luz no fim do túnel. E o Reinaldo da Vila União de Campinas mandou um áudio também na bronca, viu? Nem que me dê um ingresso de graça para ir ver ajudar o jogo da Ponte. Não compensa você sair de casa. O de graça ainda sai caro ainda, entendeu? Então não compensa não, entendeu? Nem pela televisão não dá graça mais você assistir jogo. O pessoal tá na bronca, viu, Cabela? Não é pra menos. A Ponte, o jogo contra o Operário e o jogo de hoje contra a Chape aqui no Moisés Lucarelli, 2 jogos para serem esquecidos nesse campeonato brasileiro aqui. Péssima Ponte em campo hoje. O Carlão fala daqui a pouquinho, porque a Ponte faz a pressão ali, acabou perdendo. Mas, Carlão, nesses 2 jogos, a Ponte dentro de campo não é a Ponte Preta que o torcedor estava acostumado a ver desde a chegada do Nelsinho. E vai despencando na tabela, vai começando a ficar numa situação perigosa. Se tinha o estádio Moisés Lucarelli como uma grande arma, hoje já não tem mais, a Ponte não consegue se impor diante de um adversário frágil, né? Com todo respeito à tradição da Chapecoense, mas hoje se encontra numa situação abaixo da Ponte. Então era jogo para vencer, pode até vencer ainda, mas era jogo para a Ponte conquistar, para ir já
né, pavimentando a permanência dela na Série B, mas perde aqui, aí é um jogo recheado de tensão contra o Ituano, aí não consegue a vitória, definitivamente ela entra no bloco de baixo da competição. Cabela. Oi. Só uma informação que a Ponte divulgou através da assessoria de imprensa. O Ramon foi levado ao Hospital Renascença. O médico da UTI Móvel está acompanhando até lá, mas todos os procedimentos de emergência foram realizados no gramado. Dr. Felipe Abreu, da Ponte Preta, informou que teve corte na região temporal com suspeita de concussão. 38 minutos e 40, trabalha a saída de bola, a equipe da Ponte ali com Portuga pela intermediária, toca na bola com o Heitor, aqui lado esquerdo, já domina a bola perto da canhota, na frente com o Novaes, vem marcação pra cima dele, quem chegou ali na pressão para botar pra fora foi o Carvalheira, bola pra fora, arremesso manual para a equipe da Macaca, quando vai ter troca. 19-25, sai 19 Renato, entra 25 Cauã. Cauã é atacante, tá há um bom tempo já na Ponte, mas não recebe tantas oportunidades. Cauã tá no jogo com a 25 no lugar do Renato, 29. O torcedor gostou da saída do Renato, trabalha mais uma vez lá pela ponta direita, a equipe da Macaca vem com Inocêncio, ele tenta o cruzamento, foi travado na hora H, sobra de bola com Mancha, despacha pro ataque, tem ninguém da Chape no ataque, Matheus Silva. Agradece, fica com ela, vem pro ataque mais uma vez, vem descendo e carregando a equipe da Ponte. Lá pela direita quem trabalha é o Castro. Marcação encosta, ele vem pra cima, tenta o toque, joga a bola nos pés da equipe da Chape. Vem contra-golpe da Chape, pra cima, carregando a bola ali pra intermediária. Quem vem com ela? Vem buscando espaço, é o Tarek, vem à frente da grande área, tenta a fita. Chegou a marcação do Matheus Silva, ele faz a finta, puxa aqui pela direita, o Matheus Silva não pode muito firme, porque já tem amarelo. Faz o desvio, a bola vai pra fora, escanteio. E desaba o Tarek. Tá cansado, né? Cansado. Também ganha um tempinho. Só uma correção, o Cauã, ele é da base. Confundi com o Cauê. Tinha um Cauê também na Ponte, que nem sei mais onde foi parar. Cauã é da base da Ponte Preta, mais um jogador formado nas categorias de base da Macaca. Tem escanteio, a Chape sem pressa, Cabela. Nenhuma. Tá ali o Giovanni Augusto, vai chegando ali para a cobrança do escanteio. É mais um escanteio. Na minha marcação aqui é o 6º escanteio no jogo, 3 para cada lado. Tá ali o Giovanni Augusto para fazer a cobrança do esquinado. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Camisa 10 da equipe da Chape vai para a cobrança. Autoriza o árbitro. Giovanni Augusto faz o levantamento, marca no pênalti, a bola tá viva ali pelo meio. 2 jogadores ficaram caídos, um de cada lado, lá no meio da área. Sobra de bola lá pela direita com a equipe da Ponte, vai saindo com o Igor Inocêncio. Ele bota no campo de ataque, lançamento foi feito lá pro Cauã. Ele desvia de cabeça, sobra de bola com o Marcelinho, que recua lá pro Léo Vieira, o goleiro. Tem a pressão na saída de bola ali, a Ponte Preta tenta adiantar os jogadores. Vem Cauã, faz a pressão pra cima, rouba a bola. Cauã com ela, protege, carrega, entra na área, bateu cruzado pra fora do gol! Pra fora do gol, tá dando impedimento ali no ataque da equipe da Macaca, Lupe. Se ele tá dando impedimento, ele tá dando do Novaes, porque o Cauã recupera a bola, aí o Novaes corre em direção à bola também, ou seja, ele participa na jogada na visão do assistente. Mas o Cauã não estava impedido não, foi ele que finalizou, teve um desvio no dedo, na pontinha dos dedos do Léo Vieira, mas a jogada já estava parada. Carlão de Freitas, você não deu nem tempo de falar, Cauã tá em campo, Carlão. Garoto, né? Vai tentar, entrou cheio de vontade, acho que até ele fez a falta ali no começo do lance, mas o juiz optou por deixar rolar, mas já vai ganhando confiança. Sim. Já arremata em gol, já cria expectativa, já levanta o da torcida. Isso é bom para ir ficando leve, ganhando confiança e se tornar uma arma importante da Ponte até o fim do jogo. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 42 minutos, bola rolando, segundo tempo, reta final de jogo, hein? Reta final de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. 1 para a equipe da Chape, que vem pro ataque. Lá pela esquerda, recebe no peito. Faz o domínio ali, Giovanni Augusto. Fintou, puxou pela meia. Prepara a batida, foi travada. Tem desvio, a bola sobrou pela meia. Batida. Ziriguidum. Gol! Da Chape! Mário Sérgio, a 42 minutos desse segundo tempo. A bola batida, a bola desviou no meio do caminho, sobrou para o Mário Sérgio. Ele e o Pedro Rocha. Ele enfiou o pé na cara da bola, deu Ziriguidum para ele. Aumenta o placar aqui no Moisés Lucarelli, 2 para Chape. Eu acho que vai ter revisão. Nada para a equipe da Macaca, Lupe. Porque a defesa da Ponte simplesmente
parou. Porque o Mário Sérgio ficou com a sobra, ele ficou de frente com o Pedro Rocha, deu um leve desvio na bola e mandou para o fundo da rede, se for confirmado. 6º gol do Mário Sérgio na temporada, vai ter uma modificação ali, ó, o 89 no 9. É ele que vai embora, é o Mário Sérgio. Mas antes, não, já autorizou, então o gol foi validado. 89, Mário Sérgio está fora, entra o 9, o Perrotti. E tem mais uma ali também, 31-59. Saiu o Tarek, entra o 59, é o Lucas Bochecha, ex-Ponte Preta. Muito bem, tá aí, portanto. A Ponte Preta sofre o segundo gol a 42 minutos da segunda etapa. Abre 2-0 a equipe da Chape. O árbitro manda aguardar ainda alguma definição ali do VAR. Tá? Continua tendo a verificação, viu, Lupe? Ele manda aguardar ali, tá tendo a verificação ainda. O que me causa surpresa é que quando tá em revisão, ele não pode nem autorizar a substituição, né? Então por isso que eu pensei que o gol já tinha sido validado, mas realmente está em análise do VAR. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O gol foi validado, a Ponte Preta já está com a bola rolando mais uma vez aqui no sistema defensivo. Carlão de Freitas. 2-0, Carlão. É o reflexo do que foi a Ponte, né? A Chapecoense, a impressão que fez pouca força até para vencer, né? Jogou atrás da linha da bola, dando a bola talvez até para a Ponte, apesar que a maior posse foi da Chapecoense, mas a Ponte ficou com a bola em chances, né? Teve mais volume que a Chape, mas não conseguiu fazer nada com a bola nos pés. E a Chapecoense leva 3 pontos importantes para a Chapecó. E a Ponte agora cabe a reflexão. O que vai ser dela daqui para frente? É brigar para não cair realmente? É assumir esta situação? Estava tão perto de terminar o campeonato de uma maneira confortável e agora já começa a ter que fazer conta. Agora, se não ganhar do Ituano, fica nessa situação. Mas hoje um jogo muito abaixo. A Chapecoense, dentro da proposta dela, faz por merecer levar essa vitória para o oeste de Santa Catarina. Mais 9. Jesus. Então nós vamos a 54. Por enquanto, tem jogador caído e marca em campo, né, Lupe? Teve um choque de cabeça. O camisa 5, é o Auremir que está caído. Mas o choque foi com o Doma, jogador da própria Chapecoense. O jogo está parado. Vai dar cartão pro Doma ou não? Não, nem tem como, né? Agora 9, né? Não precisava, não. Não. Tem gente aqui na minha frente que ficou revoltado quando viu a placa de 9. Mas ficou bravo, esse homem ficou bravo, viu, Lupe? Eu também. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá lá o Auremir sendo retirado de campo. 2-0, a Chapecoense está ganhando. Vai conquistando uma vitória importante a Chape. Depois de 10 jogos sem vencer, é isso, Lupe? 10 jogos. Operário também chegou aqui, tinha uma sequência de 8 jogos sem vitória. Agora a Chape, a Ponte Preta está reabilitando times do sul do país. Pois é. Pois é, o Auremir está deixando o campo lá de Maca. A Chapecoense já fez todas as substituições possíveis. A Maca está saindo lá de campo com o Auremir. Fica com número igual de jogador por enquanto. O Auremir está fora. Arremesso manual cobrado ali no fair play. Bola devolvida para a equipe da Chapecoense. A torcida já vai deixando, aliás, a boa parte do torcedor já deixou aqui o estádio Moisés Lucarelli nessa derrota da Ponte por 2-0 para a equipe da Chape. Ô Cabela, oi. Agora que o torcedor ficou bravo com o Igor Inocêncio porque ele colocou em prática o fair play. E estava todo mundo dentro da área. Com arremesso lateral. Ele simplesmente devolveu a bola para a Chapecoense. Tá certo, mas para o torcedor tá errado. Pois é. Deu uma de Rivaldo, né, em 98. Lembra de Rivaldo na França? Edmundo ficou pé da vida. Nossa. Nossa, que jornada terrível da Ponte. Olha, às vezes eu já vi times piores da Ponte, mas na base da entrega, da luta, né? Aquela raça ponte-pretana, as equipes se superavam. Mas hoje não, né? Contra o Operário foi terrível agora, também, Carlão, né, Cabela? Carlão, o que a gente fica assim assustado, o torcedor também, eu acredito que tem a mesma opinião que a gente, é que a gente via aquela Ponte Preta, quando o Nelsinho assume aqueles 7 jogos sem derrotas aqui no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta brigava, corria, era diferente.
Hoje não. Hoje não. Hoje não. Os dois últimos jogos, Operário e hoje, não é o mesmo time. Até algumas atitudes a gente estranha, né? Por exemplo, a expulsão do Sérgio Rafael, um lance completamente desnecessário, né? Sim. Um lance tolo, que ali já era para a Chapecoense ter matado o jogo na penalidade, né? Mas o que passa na cabeça do jogador, não sei o momento, a gente não sabe o ambiente hoje, os bastidores da Ponte Preta, esse vestiário como é que está. Mas algumas atitudes hoje foram atitudes estranhas e a apatia da equipe, né? A falta de briga, a falta de luta, a falta de intensidade, realmente uma equipe muito abaixo e que a Chapecoense, mesmo com todas as limitações, pouco fez, pouco lutou para conquistar o resultado, né? Tanto é que se o Giovani converte o pênalti, hoje estaríamos falando de 3-0 para um time que é fadado a cair. Né? E hoje a Ponte Preta ela entra nessa situação também, porque com esse futebol a gente pode colocar a Ponte como uma candidata ao rebaixamento. E não é exagero não, os resultados mostram isso e os adversários, os rivais estão vencendo. 49. Toca a bola a equipe da Ponte, lançamento é feito para o Sérgio Rafael. Aí também não, né? Aí o lançamento foi direto para fora, lançamento do Castro muito forte para fora, arremesso manual para a equipe da Chape. 49,5, 2-0, a Chapecoense está ganhando o jogo. Vai para a cobrança do manual, o Marcelinho. Joga no ataque, ali pelo meio do caminho, quem faz domínio é o Perrotti. Toca do lado, faz a tabela, recebe, vem bem o Auremir para o campo de ataque. Escapou da marcação, hein? Fez a proteção, devolveu para o Perrotti, aqui pela direita, vai para cima dele. A marcação, Ponte Pretana do Portuga. A bola vai para fora, arremessa para a Chapecoense, que não tem pressa nenhuma. Vamos chegando a 50 minutos deste segundo tempo. Vamos a 54. Arremesso manual cobrado. Perrotti domina, marcação encosta. Último toque do jogador catarinense. Bola para fora, arremesso manual para a Ponte. Passamos de 50. Finalzinho de segundo tempo. Você vê, né, Cabelo? A gente falava de se criar um fato, né, para a torcida entrar no jogo. E esse fato foi criado com o Pedro Rocha. Tudo bem, a Ponte estava com um a menos, ficaria difícil de qualquer maneira. Mas mesmo com esse pseudo-incêndio, né, no jogo com a defesa do Pedro Rocha, o time da Ponte permaneceu gelado, né? Permaneceu um iceberg e a Chapecoense controlando a partida. Hudson recua lá com Pedro Rocha. Vai jogando de volta com o Hudson, frente da grande área. Tenta imprimir velocidade, tenta sair para o campo de ataque. Está 2-0. Com 50, quase 51 minutos. Vai tocando a bola a Ponte. Novaes. Domina. Fez o passe atrás com o Castro. Hudson recebe lá pela direita. Vai tocando a bola a equipe da Ponte, hein? Buscando lugar para chegar no campo de ataque. Tá 2-0, vai trabalhando mais uma vez a Ponte Preta, a Chape só assistindo, só olhando o cronômetro correr. Vitória importante da Chape para cima da Ponte aqui no Moisés Lucarelli. Sobra de bola com o Novaes, breca, ginga de um lado, de outro, tenta escapar da marcação, Marcelinho. Ele se recupera por baixo, dá um toque na bola. Eu acho que hoje o mais brigador do jogo foi o Novaes. O mais brigador, não melhor. De transpiração, de entrega, sim. Novaes, ele desde o começo ele brigou, batalhou bastante, mas sozinho também não adianta, né? Tem escanteio para a Ponte ali, faz o cruzamento lá na segunda trave, sobe o goleiro, Léo Vieira. Bota a ordem da casa, fica com ela, sem problema e sem perigo nenhum, né, Lupe? Sem BO nenhum, tranquilo. Cauã estava por ali, camisa número 25, fácil para o goleiro da Chape. 52 minutos deste segundo tempo. Léo Vieira. Lançamento é feito lá no ataque. Castro faz o domínio, coloca no gramado ali para sair jogando para a equipe da Ponte. Passe do lado. Matheus Silva. Sem pressa nenhuma ali para fazer o domínio. Toca do lado para trabalhar a Ponte. A Chape fica acompanhando. Fica só de olho. Pedindo pelo amor de Deus para acabar o jogo. Vai trabalhando a bola a Ponte. O lançamento foi feito para ninguém, né? Lá para o Mancha. Matheus Silva joga lá no cabeça do Mancha. Vem para o campo de ataque. Igor Inocêncio, ele comete a falta, vai tomar cartão o Igor Inocêncio, Lupe. Mais um amarelo, o Igor Inocêncio não estava na lista dos pendurados. Amarelo para o camisa 2 da Ponte. Vamos entrar no giro pela última vez do ponteiro do cronômetro, né? Mas se o árbitro não der mais acréscimos, né? O que eu não duvido, viu, Lupe? É porque teve o jogador, o Auremir, que ficou caído aqui um tempão. Então ele deve colocar mais alguns minutinhos. Pois é.
Bola recuada, a equipe da Chape. Bruno Vinícius recua lá para o Léo Vieira. Dá bicão na bola, joga para o campo de ataque. Teve desvio no meio do caminho, ela sobra com o Marcinho lá pela esquerda. Faz o domínio, camisa 7 da Chape. Trabalha mais atrás ali. Mais uma vez, vai tocando a bola de um lado, do outro, a equipe da Chape. Bola recuada, vai começando de novo lá no sistema defensivo. Tem pressa nenhuma, Chape, só toca a bola, gasta o tempo. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli, hein? Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. 2-0 para a equipe da Chape. Recupera a bola a Chapecoense. Doma com ela. Pelo meio, o passe é feito ali para o Auremir. O Bochecha toca na bola lá pela esquerda. Vem pelo meio, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0. Chapecoense 2 para Chape. Opa! Já passa a bola rapidamente para Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela, 11 horas 30 minutos em Campinas, uma derrota da Ponte Preta em casa, 2-0 para Chapecoense, mas o que mais chamou a atenção, a falta de criatividade, a falta de lucidez da Ponte Preta nesse jogo, a Ponte perdendo para o até então vice-lanterna que não vencia há 10 rodadas na Série B. Antônio Lupe, os torcedores ponte-pretanos querem explicação, querem ouvir os jogadores aí na saída do gramado, Lupe. Vamos ver se alguém vai falar, né? Eu acho que ninguém vai falar, mas vamos ver se algum atleta vai parar para conversar aqui com os jornalistas na saída do vestiário. Eu acredito que não. O Elvis fala sempre, né? Mas ele hoje está suspenso. Então vamos ver aqui se alguém vai parar para falar a respeito de mais uma derrota em casa da Ponte Preta contra a Chapecoense. Matheus Silva parou. Ele é um dos capitães. Vamos ouvir o zagueiro da Macaca. Cara, a gente estava vendo o jogo, um detalhe ali, bola parada, tomamos um gol. Descontrolamos um pouco dentro do jogo. Eu acho que a gente tem que se cobrar mais dentro de casa com o apoio da nossa torcida. A gente está deixando a desejar. Vai levantar a cabeça, seguir trabalhando, porque sexta-feira tem outro jogo dentro de casa e não há tempo para lamentar, cara. Aqui é um grupo de homens. Eu tenho certeza que a gente vai recuperar o mais rápido possível dentro da competição. Matheus, deixa eu te perguntar, há algo extra-campo acontecendo? Porque o rendimento da Ponte caiu muito nos últimos jogos em casa. Há algum problema de falta de salários, pagamento? Entre vocês, jogadores, falta algum tipo de conversa que vocês praticamente não jogam mais o que jogavam no começo com o Nelsinho? Cara, não tem problema nenhum extra-campo. Graças a Deus o presidente não tá deixando nada faltar para nós aqui. É a gente mesmo que tem que se cobrar, ter vergonha na cara, eu principalmente, um dos mais velhos do grupo aí. A gente tem que se cobrar mais no dia a dia, porque a gente tá vindo para os jogos e a gente tá faltando algo a mais. Mas não tem nada atrapalhando a gente, é o jogo mesmo, o adversário estuda a gente. Infelizmente a gente não tá conseguindo fazer nosso jogo, que é igual a gente tava fazendo antes. Tem que trabalhar, acho que a conversa é trabalhar, ajustar durante a semana com o professor Nelson. E sexta-feira a gente tem a oportunidade de fazer um grande jogo aqui, se Deus quiser conquistar a vitória. Pra tirar... Tá fora, tomou o terceiro. Tomei o terceiro, mas tem companheiros no banco à altura, que eu tenho certeza que vai entrar e vai corresponder. Aí, Matheus. Esse é o Matheus Silva, o único, pelo visto, que parou por aqui para falar com a imprensa. O Inocêncio também está falando com a TV. Eu vou jogar para você, Scheibe, para depois ver se o Inocêncio vai falar aqui com os jornalistas de rádio. Era notório também, a gente ouvindo bastante os gritos da torcida, protesto no Moisés Lucarelli, a torcida na bronca. Durante o jogo já vaiou bastante, já gritou bastante contra o time. E agora também na saída dos jogadores aí, deu para ouvir bem a torcida pontepretana brava, né? Brava e muito triste com esse resultado. A Ponte Preta que ainda não venceu no retorno, desde da 20ª rodada, são 3 empates, né, durante esses 6 jogos. A Ponte Preta não sabe o que é vitória no retorno e a coloca nessa situação complicada neste momento. A Ponte apenas 4 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. Carlão de Freitas, o que dizer dessa partida de hoje? A Ponte Preta mostrando futebol muito abaixo e não é só de hoje, né? Já há algum tempo a Ponte não conseguindo mostrar o bom futebol que antes fazia, principalmente em casa, né, Carlão? O sinal de alerta está mais do que ligado, né? Se antes a Ponte tinha o Moisés Lucarelli como um trunfo, como uma arma importante para somar pontos, hoje já não tem mais. A gente percebe, sim, um time abatido, um time frouxo, né? Um time sem forças para reagir, para impor um ritmo dentro de casa, diante de equipes mais frágeis, né? Foi assim contra a Chapecoense,
contra o Operário, apesar do Operário estar realizando uma boa campanha, mas é uma equipe ali que se equipara com a Ponte, e a Ponte não conseguiu, né, ditar o ritmo do jogo, tanto é que tropeçou. Eu acho que se ela não conseguir passar pelo Ituano, não conseguir somar os 3 pontos, o que já é algo difícil, né, em virtude do que o Ituano tem apresentado e a Ponte nas últimas rodadas, ela definitivamente entra no bloco das equipes que vão brigar para não cair. Lamentável, né? Porque um campeonato que se desenhava de uma maneira tranquila para a Ponte, com relação a rebaixamento, de uma situação confortável, agora está se tornando um drama, né? Porque ela vai precisar somar esses 45 pontos, mas com esse nível de atuação, fica difícil imaginar a Ponte vencer adversários mais fortes, vencer fora de casa, né? Ela tem um tabu terrível longe de Campinas, que não consegue vencer fora dos domínios dela. Então é algo a se pensar, tem aí um curto espaço de tempo até o jogo contra o Ituano, mas trabalhar muito forte esse jogo, porque a vitória se tornou essencial. Caso contrário, realmente a Ponte recebe aquele carimbo de um time que vai brigar para escapar do rebaixamento. Chaibe, Inocêncio, vamos ouvi-lo. Que a sua personalidade não deixaria você de não falar com a gente hoje. Você está sendo muito cobrado, o torcedor está te cobrando muito, principalmente pelo fair play. Mais uma derrota em casa, eu queria que você falasse como explicar a situação da Ponte em casa. Cara, da mesma forma que você falou sobre personalidade, eu nunca vou me omitir. Sempre trabalhei aqui para ajudar a camisa da Ponte Preta. Hoje, feliz por ser capitão e como você falou do fair play. Como capitão, com um choque de cabeça, eu não poderia fazer isso aqui, que a gente sofreu isso em um jogo aqui que a gente tomou o gol. Então, como capitão, eu teria que honrar minha equipe. Em primeiro lugar, a gente respeita todos os adversários. Só que dentro de casa a gente não podia perder e vamos trabalhar agora para sexta-feira. Inocêncio, rapidinho, como já foi embora, respondeu aqui o Inocêncio rapidamente. Só ele e Matheus Silva pararam para falar com a imprensa, Chaibe. Valeu, Lupi, a gente vai até a meia-noite aqui, esperamos que dê tempo de a gente ouvir o Nelsinho Batista nessa esperada e concorrida entrevista coletiva do treinador pontepretano, dando as explicações para essa derrota da Macaca. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta então com mais detalhes, mais informações direto do Moisés Lucarelli. 11h36, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Chapecoense. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. E igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do MDB. Vote 15. Sou a professora Adriana Reitman, 15300. Campinas merece saúde, Campinas merece educação. Vem quem é do bem. Para a vereadora, vote 15300. Sou Altair Paixão, 15999. Declaro meu compromisso em defender a família, valorizar a educação e trazer mais incentivo ao esporte. Vote 15999 com Dário 10.
Tudo que eu conquistei na vida, eu devo a Campinas. A medicina, meus pacientes, filhos, amigos. Eu amo essa cidade. É por isso que quando vejo um problema, eu penso na solução. Dário, as mães precisavam de vagas na creche. Fizemos o Espaço do Amanhã, com 5.000 vagas e tempo integral. Então pensa comigo, quem tá mais preparado para os próximos 4 anos? Quem só reclama de Campinas? Ou quem ama Campinas? Comparou, votou. Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam a creche todo dia. Quer um vereador diferente? Votam Clemente. As minhas propostas na rede social. Se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais pra mim. 44.117, Rafa, 23. William da Reciclagem, 44.644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa, 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Chapecoense, Central da Bola. 11 horas 40 minutos, está encerrada a 25ª rodada da Série B e uma derrota da Macaca da Ponte Preta jogando no Moisés Lucarelli, 2-0 para a Chapecoense que não vencia 10 rodadas na Série B, bate a Ponte Preta 2-0, gols de João Paulo e Mário Sérgio já na segunda etapa. Vamos fazer nosso roteiro aqui, seguindo nosso roteiro, votar no pior em campo, no melhor em campo também. Se o Lupe tiver a palavra do Nelson Batista, ele chama, a gente põe o Lupe, que é prioridade. Mas começando aí na cabine do Moisés Lucarelli, Carlão de Freitas. Quem foi aquele cara, apesar da Ponte Preta inteira estar mal na partida de hoje, que se destacou nessa partida, hein, Carlão? O craque do jogo. Olha, Fábio Chaib, se destacar, cara, difícil, né? O Cabelo citou o Gabriel Novaes, que foi um cara que lutou, que brigou aqui pelo lado esquerdo, ora por dentro também. Então, na base da luta, a transpiração, isso conta muito pro torcedor da Ponte. Eu fico com o Gabriel Novaes, mas aquela coisa, nivelado por baixo. Gabriel Novaes, e você, Carlos Cabela, para quem foi o melhor aí, você pensando algum jogador nessa partida tão abaixo da Ponte, né? Ah, não teve melhor, não. Teve o Gabriel Novaes, que a gente viu que ele pelo menos batalhou, ou então deu a impressão para nós aqui que ele batalhou mais que os outros. Mas para nós é ele, não tem jeito. Apesar de que, olhando bem, o Cauã com 17 anos, cara, 17 anos, ele tem uma oportunidade de que se ele faz o gol, mudava a história do jogo, mas o Gabriel Novaes é, para mim, o destaque. É, personalidade do garoto. O Lupe tem o voto dele também, hein, Lupe? Pedro Rocha. Pedro Rocha é o voto do Lupe, mas Gabriel Novaes recebe o simbólico título de craque da partida nesse jogo tão sofrível da Ponte Preta. Mas agora creio que as opções vão ser vastas aí pro pior da partida, o cara que pisou na bola nesta noite. O pior em campo. Começando com você, Antônio Lupe. Que eu tenho que votar mesmo? O pior, cara. Ah, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, então, pro Antônio Lupe. E você, Carlão? Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, o homem do coice, o cavalo. E pra você, Carlos Cabela? Sérgio Rafael também. Sérgio Rafael, então, foi o pior nessa partida tão trágica da Ponte Preta. Aproveitando, então, me despeço de você. Valeu, Carlos Cabela. Na sexta-feira nos encontramos novamente com mais um jogo da Ponte Preta, agora no Moisés Lucarelli contra o Ituano. Ituano, vale lembrar que é o líder do retorno, né, Cabela? Muito obrigado, Meu Deus, boa hein? viagem, cara. Um abraço, até sexta, até lá, tchau. Valeu, esse Carlos Cabela, 11 horas 43 minutos. Carlão de Freitas, mais algum destaque aí dessa partida tão abaixo da Ponte? O que tá acontecendo? A gente viu a Ponte Preta empatando com o Santos na última semana, 2-2, foi buscar um resultado. Parecia que a Ponte ia criar forças aí para uma reação nesse campeonato, mas não foi isso que aconteceu hoje, né, Carlão? É verdade, Fábio Chaib, uma Ponte bem abaixo. Vamos considerar alguns pontos, né, para tentar entender essa situação. Primeiro que a Ponte não contou hoje com o seu principal jogador, que é o Elvis, ou os dois principais jogadores, né, o Elvis e o Gé.
E diante de um time limitado como o El da Ponte Preta, esses 2 jogadores fazem muita falta, 2 protagonistas. Ok, tudo bem, a gente entende e até serve para o técnico Nelsinho justificar. Agora, a apatia, a falta de entrega, a falta de transpiração, esses fatores me assustaram realmente hoje. A falta destas situações realmente me chamou a atenção, porque foi uma ponte inerte, até o Cabela chamou a atenção na hora do pênalti, ninguém teve sequer energia para reclamar com o árbitro. A reclamação faz parte também, mesmo com a certeza de que o lance seria marcado a penalidade. Então, foi uma ponte terrível. E outra, né? Jornadas consecutivas da Ponte Preta atuando de maneira negativa, né? Mesmo contra o Santos, no segundo tempo a coisa foi fluindo, mas o primeiro tempo foi muito mal também, né? O jogo, o Santos poderia ter definido nos primeiros 45 minutos e não conseguiu. Antes o jogo contra o Operário, né? Então foi uma ponte hoje abaixo da crítica, abaixo da expectativa, não criou uma chance sequer, falo chance trabalhada, né? Não chances aleatórias, principalmente a do Dodô, que foi a principal da Macaca, que ele colocou aquela bola na trave. Agora, a preocupação é com relação à situação do time dentro da competição, porque hoje foi uma ponte que não demonstrou forças para reagir, foi uma ponte que não demonstrou forças para se impor. E ela vai precisar dessa imposição, principalmente aqui em Campinas. Agora, imagine o clima para sexta-feira que vem contra o Ituano. Né, a torcida pé da vida, um Ituano que vem leve, vem tranquilo em relação às últimas jornadas, né? Ou seja, vem com a confiança lá em cima, é outra parada difícil. Sendo que nós falávamos, né, Chaib, você é testemunha ocular disso, que 6 pontos nestas 2 partidas, 3 e 3, a Ponte praticamente sacramentaria a permanência dela na Série B do Campeonato Brasileiro de uma maneira confortável. Né, podendo até, poupar jogador de repente, já tem o derby, a gente sabe o que significa aqui pro pessoal de Campinas, né? Mas não, agora ela entra nesse dramalhão que vai ser a reta final do Campeonato Brasileiro. Só que, enquanto os adversários lá de baixo estão com o bico do avião para cima, casos do Ituano, né, o próprio Guarani, a gente pode colocar assim, apesar da derrota lá em Belo Horizonte, a Chapecoense, a Ponte não, a Ponte tá em baixa. E aí que tá o perigo. Né? Porque na próxima sexta-feira, eu tô pra falar pra você que o Ituano é favorito, pô. O Ituano derrotou o Mirassol e derrotou bem. Você assistiu o jogo lá no Novelli Júnior. Jogando bem. E uma Ponte Preta que vem capengando nas últimas rodadas. Então, essa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B pra Ponte, o que poderia ser algo confortável, e de repente chegando o mais rápido possível aos 45 pontos, já ir planejando o 2025, não. Vai se tornar um dramalhão mexicano. Né? Porque em casa ela não consegue se impor, fora de casa ela não venceu uma sequer dentro do Brasileiro da Série B, então o torcedor pode se preparar, prepara a calculadora aí, já compra o remedinho, porque vai sofrer demais a permanecer com esse panorama terrível, né? Esse comportamento muito abaixo da crítica que a Ponte Preta vem tendo nas últimas rodadas. Já para deixar o torcedor pontepretano ciente da situação, vamos aqui passar um panorama aqui das últimas colocações, né? Da parte da segunda metade da tabela da Série B. O Botafogo de Ribeirão, que venceu o Goiás hoje, tem um jogo a menos, o Botafogo também, ultrapassou a Ponte Preta. O Botafogo é o 13º colocado, tem 30 pontos ganhos. A Ponte Preta, com a derrota, permanece com 29 pontos, mas agora na 14ª colocação. O Paysandu é o 15º, tem 27. E o Ituano, o 16º, o Ituano, adversário da Ponte na próxima sexta-feira, o primeiro time fora da zona da degola, tem 25 pontos na 16ª colocação. Agora na zona de rebaixamento, o CRB 17º, 25, Chapecoense 18º, 25, o Brusque é o vice-lanterna com 23 e o Guarani também com jogo a menos, esse contra o Botafogo, tem 21 pontos ganhos. Vamos para um rápido break, daqui a pouco eu dou atenção aqui para os ouvintes também, daqui a pouco a gente volta também com o Carlão de Freitas e Antônio Lupe lá nos vestiários do Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Ponte Preta, Chapecoense. Toda mulher vive uma eterna luta contra o tempo.
Pra mãe que trabalha, a luta é contra o horário das creches, que fecham às 5. Pra quem carrega uma doença mais grave, tempo na fila é tempo de vida. E pra todas aquelas que sofrem com a violência doméstica, cada minuto conta. Já perdemos 4 anos com um prefeito que não tem tempo pra gente. Eu sou o Rafa Zimbaldi e vou trabalhar muito para que as soluções cheguem rápido até você. Pode acreditar, o tempo das mulheres chegou. Vote 23, vote Rafa, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Olá, meu povo. Eu sou Shirley Maravilha, candidata a vereadora na cidade de Campinas e também filha do tricampeão mundial da Maravilha. Aprendi com meu pai desde criança que devemos servir. Para isso, tenho como objetivo buscar igualdade para todos os campineiros. No dia 6 de outubro, vote 22922. Para toda problemática, eu tenho a solucionática. Dário. Chama o VAR pro camisa 10. Dário, MST. Comigo não tem invasão de terra do MST em Campinas. Eu coloco a Guarda Municipal e a Polícia Militar e retiro imediatamente. Eu cumpro a lei. Linguagem neutra nas escolas. Enquanto eu for prefeito, isso será um sonho de um grupinho ideológico. Criança tem que aprender matemática, ciências e português. Legalização da maconha. Contra a legalização de qualquer droga e ponto final. Banheiro unissex nas escolas. Chance zero de ter banheiro unissex nas escolas e em qualquer local público em Campinas, enquanto eu for prefeito. Internação compulsória de moradores de rua. Para as pessoas em situação de rua, a nossa operação Retorno. 70% dessas pessoas não são de Campinas. A gente entra na justiça para a família colher de volta na cidade de origem. Aumento do imposto. Quem gosta de imposto também gosta de cabide de empregos. Eu reduzi os dois, os impostos e os comissionados. Por isso, nunca teve tanto investimento em Campinas. Segue o jogo. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Voltando agora direto pro Moisés Lucarelli, com você, Antônio Lupe, nas palavras de Nelsinho Batista. No futebol, qual o motivo desse mau momento que no segundo turno a Ponte Preta ainda não venceu? São 6 jogos sem uma vitória e também já trabalhar o psicológico dessa equipe para o jogo contra o Ituano. Realmente nós tínhamos na nossa meta os primeiros 6 jogos. A nossa meta era atingir pelo menos, no mínimo, 9 pontos. E nós atingimos 3 pontos só. Então é preocupante, preocupa, né? Mas nós estamos trabalhando, estamos conversando com os jogadores, né? Procurando tirar algumas dificuldades que eles estão tendo, procurando saber para que a gente possa ajudar. O treinamento, o dia a dia nosso está sendo muito bom, nós tivemos uma semana muito boa de trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos levar para o jogo todo o trabalho que nós planejamos. Não, eu acho que não tem psicológico, eu acho que nós temos que enfrentar. Eu acho que o futebol é feito de resultado, de vitórias. E a gente tem que estar, que eu disse para eles no vestiário, a gente tem que estar preparado para esses momentos. O momento da vitória, todo mundo é bom, todo mundo sabe. No momento da derrota, ninguém presta. Não, mas não é assim, né? Nós aqui estamos trabalhando com tranquilidade, vamos procurar trabalhar e dar essa força para os jogadores. Ô Nelsinho, eu sou Antônio Lupe da CBN, boa noite. Hoje a gente, claro, teve a informação da lesão do Gé, né? E você já não tinha o Elvis, são 2 jogadores importantíssimos que você tem no elenco. E você já respondeu isso que eu vou perguntar milhares de vezes, mas a gente ainda percebe que ainda falta alguma coisa para esse elenco. A janela fechou, a única possibilidade de chegar alguém é que alguém sem contrato desde o fechamento da janela. Ainda é conversado essa questão de contratações, mesmo com a janela fechada? É isso com que a Ponte vai até o final? O que você pode falar para o torcedor da Ponte a respeito do elenco que vai ser formatado ou se é o elenco que vai terminar a Série B? Olha, nós já comentamos, como você disse, né? Eu acho que dentro do mercado que foi oferecido para nós, eu particularmente, né, eu não via qualidade nesse material que for oferecido para nós, nesses atletas que foram oferecidos para nós. Então, para você fazer uma contratação, para dizer que fez a contratação e não ter resultado, pelo menos não existia a possibilidade de ter um resultado. Então, lógico, nós estamos sempre aí, a Ponte Preta sempre correu atrás do mercado,
correu atrás de jogadores. Infelizmente, não era o que a gente queria, não era o que é, porque a torcida da Ponte é uma torcida exigente. Então, para trazer mais um para não ter resultado, nós temos que ficar com o que temos. Nós vamos trabalhar com o que temos, a não ser que apareça aí alguma coisa que realmente possa nos interessar. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Eu queria reforçar um pouquinho mais do porquê dessa mudança de postura, se você consegue identificar a postura do seu time quando você chegou, a Ponte conquistou as vitórias dentro de casa, principalmente, e hoje a postura que ela vem apresentando. Você tem praticamente o mesmo time. Há algo que acontece, claro que nós não temos acesso aos treinamentos, mas há algo que acontece extra-campo, por exemplo, que fez com que seu time caísse tanto de produção. Hoje talvez tenha sido o jogo que a torcida mais cobrou, tanto, não só o time quanto você, enquanto treinador. Se você hoje consegue enxergar o porquê dessa mudança, se há algum tipo de atraso, por exemplo, de salários de jogadores que pode estar prejudicando os atletas dentro de campo, ou realmente é questão mesmo de tranquilidade e o elenco que você ainda não conseguiu ou não vem conseguindo, principalmente agora no segundo turno. Obrigado. Eu acho que não há problemas, sabe? Eu acho que a gente tem que focar o trabalho dentro do campo, né? Nós não temos que buscar problemas fora do campo. Eu acho que dentro do que vem acontecendo na Ponte Preta, está tudo normal, né? Está normal assim, nós não temos problemas. Os problemas que nós enfrentamos é que, se você for fazer uma análise dos jogos que nós fizemos, nós não conseguimos repetir um time ainda. Nós sempre tivemos problemas de peças principais, de peças que realmente têm um peso dentro do grupo no campo, né? Então, eu acho que esse é o problema maior que nós temos. Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção o lance do Igor Inocêncio naquela questão do fair play, né? Ele foi bastante criticado pelo torcedor por ter devolvido a bola. Ele citou que, como capitão, ele não poderia ter repetido o gesto de outro jogo, daquele jogo contra o Goiás, em que toda aquela polêmica do fair play, a Ponte acabou sofrendo o gol. Como o senhor avalia essa questão e apoia essa decisão do Inocêncio, naquele momento, ter devolvido a bola? Olha, segundo o Igor, eu conversei com ele, ele disse que o árbitro pediu para jogar a bola fora, né? Que ele fizesse essa bola fora, esse arremesso fora, porque tinha sido uma batida de cabeça, né? Então ele pediu. Eu acho que é uma decisão dele, né, dentro do campo, né, e nós não temos nada a falar. Esse Nelsinho Batista dando esclarecimentos, dando a sua palavra sobre essa partida desta noite, a Ponte Preta perdendo para a Chapecoense. Antônio Lupe segue no vestiário do Moisés Lucarelli, amanhã colhendo material, amanhã ele traz mais detalhes também, a gente conversa amanhã às 11 horas da manhã no CBN Esportes, a gente resenha mais sobre essa partida trágica da Ponte Preta nesta noite no Moisés Lucarelli, agradecendo o Antônio Lupe. Eu agradeço também Carlão de Freitas, muito obrigado, Carlão. Valeu, Fabião, até a próxima, abraço. Amanhã a gente conversa mais também no CBN Esportes às 11 da manhã, lembrando que a Ponte Preta entra em campo novamente na sexta-feira, 21h30, novamente no Moisés Lucarelli, contra o Ituano, a Ponte Preta precisando da vitória a qualquer custo. Agradecendo a sua companhia, a sua parceria em mais uma jornada do futebol Globo CBN. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado por sua audiência aqui na CBN. Um forte abraço, nos vemos amanhã então, 11 horas da manhã, CBN Esportes, e às 4 da tarde no Arena CBN. Valeu, um grande abraço! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.